Sim, senhor. Então, ah, antes de começarmos, fazer-vos aqui uma breve apresentação do que vamos fazer durante estas 2 horas. Começando então por apresentar o Grupo Rumos e a empresa Galileu, que é responsável por este webcast, para depois então entrarmos na criação do formulário propriamente dito, em que eu vou dividir em duas partes. Primeira parte gráfica, onde vou fazer toda a parte vou-lhe chamar boneco, em que vou pôr fotografias, vou pôr os campos que vou precisar para criar o código, etc, etc. E então depois vamos fazer um código relativamente simples para a transferência desses dados para o Excel diretamente. Sendo assim, eu vou abrir o Excel e vamos então começar pelo seguinte. Para fazer um formulário utilizando VBA, sabendo que o objetivo de um formulário é carregar dados, eu primeiro tenho que ter o meu reservatório onde eu vou depositar esses dados. Ora, eu já coloquei aqui, já tenho pré-feito, como algumas outras coisas que vocês vão ver, já tenho pré-feito uma série de campos numa pequena tabela, também já vou explicar um bocadinho melhor. Estes são os campos que virão do formulário que nós vamos depois criar, e o formulário que nós vamos criar, como vocês veem aqui por restaurante, será um pequeno formulário para o preenchimento de reservas para um restaurante. É um exercício que eu uso há já algum tempo também nas formações, para então eu conseguir fazer isto de forma um bocadinho mais automática. Esta tabela que vocês têm aqui não é uma tabela normal de Excel. O que eu quero dizer com isto é que eu estou a utilizar a versão do Excel 2016 e já desde o Excel 2010 eu consigo transformar aquilo que nós normalmente chamamos de tabelas no Excel numa nova ferramenta chamada Table. Sempre que vocês desenham uma tabela e a transformam numa table, vocês vão ter um novo menu. E esta table tem uma vantagem muito grande em relação às tabelas normais de Excel, é que trabalha como um ambiente de base de dados. E eu estou a criar um formulário, então é isso que eu quero. Eu quero carregar dados no meu Excel, de forma a conseguir ter esses dados e depois trabalhá-los como se fosse uma base de dados dentro do meu Excel. Embora o Excel não seja uma ferramenta de base de dados, esta é uma das ferramentas que foi criada pela Microsoft para nos ajudar exatamente a combater alguns dos problemas que o Excel tem nesse aspecto. Se vocês repararem, aqui em baixo eu tenho duas folhas. Esta folha onde eu tenho o meu receptáculo principal, eu vou-lhe chamar folha 1, eu não lhe dei um nome. Claro que, por uma questão de boas práticas, eu deveria ter dado um nome. Neste momento não dei esse nome. E depois tenho aqui outra folha chamada Sources, que mais daqui a pouco eu já vou explicar para que é que ela serve. Esta table é um objeto extremamente importante e aqui do lado esquerdo do menu da ferramenta em si também tem um nome. Eu também deveria dar um nome a esta table, agora por razões práticas e de tempo não o vou fazer, mas os nomes dos objetos são extremamente importantes, isto de hoje para amanhã, eu depois já não me lembro o que é que se chama Sheet 1, ou Table 6, ou Table 3, ou Table 4, por isso os nomes são extremamente importantes e convém que vocês coloquem esses nomes corretamente. Ora bem, se isto é o Excel normal e é apenas criar uma pequena table, e eu vou chamar assim em inglês para diferenciar daquilo que é a tabela normal, os dados normais que se costumam pôr no Excel, eu agora tenho que entrar então no meu ambiente de Visual Basic. Para o fazer, eu vou precisar de uma barra de ferramentas que normalmente não vem ativada por defeito no Excel. Eu já ativei a minha, é esta barra que está aqui. Na versão em português chama-se programador, ou seja, este developer que vocês têm aqui. Para ativar esta barra, vocês precisam de ir ao menu File, Options, Customize Ribbon, e aqui do lado direito, este visto aqui nesta barra developer não costuma estar com o visto, por isso isto eu já fiz previamente antes de começar o webcast, por isso quem não tiver esta barra, põe o vistozinho, ao carregar no OK, fica logo com a barra disponível no menu das barras de ferramentas, agora chamado Ribbon. Ora, neste developer, se eu clicar, eu vou ter então tudo o que tem a ver com as macros e com o Visual Basic. As macros normalmente são dados pré-gravados. Nós o que vamos fazer é mesmo código Visual Basic, ou seja, vamos programar tudo do princípio até ao fim. Por isso, eu para dar início à construção de um formulário, para além do receptáculo que eu preciso, vou então clicar aqui no Visual Basic para aceder àquilo que se chama o VBE. Há muita gente que faz confusão com estes termos.
Uma coisa é VBA, que é a linguagem de programação, que é Visual Basic for Applications. Outra coisa é VBE, que é o editor de Visual Basic, Visual Basic Editor, que é esta janelinha que eu aqui tenho. Ela fica sobreposta ao Excel, por isso eu posso sempre brincar com as várias janelas. Eu espero que eu tive aqui um problema na minha máquina, continua-se a ver tudo ok. Não houve nenhum problema. Ok. Sim, senhor. Então, continuando, neste momento eu estou num ambiente de Visual Basic e aquilo que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar a primeira parte gráfica do formulário, como eu vos disse, e depois vou fazer o código. Muitos de vocês aqui no webcast podem ter, e de certeza que vão ter conhecimentos distintos. Se alguém quiser tentar acompanhar, ok. Como eu disse há pouco, eu vou falar com alguma rapidez. É preferível depois, se calhar, com o vídeo. Seja como for, o código que eu vou fazer, não posso dizer que seja o código mais básico de todos. Obriga a que já haja um certo conhecimento de alguns conceitos de Visual Basic. Também não vai ser o código mais avançado. Vocês podem ver depois na internet, há códigos muito mais extensos e muito mais complexos para fazer pequenas coisas, como nós vamos ver aqui. Tudo depende do nível de detalhe e do nível de validações, que é um palavrão que nós vamos falar depois também um pouco mais à frente. O tipo de validação e o tipo de proteção que eu depois também quererei pôr no próprio formulário que eu vou realizar. Por isso, basicamente, eu tenho neste ambiente de Visual Basic estas duas janelas. O meu Project Explorer, que é esta parte aqui de cima, e o meu Properties Sheet, que está aqui do lado esquerdo. Quem trabalha normalmente com o Visual Basic muitas das vezes não percebe a existência deste Property Sheet que está aqui do lado esquerdo. Este Property Sheet existe não só, mas quase exclusivamente para o uso dos formulários, como vocês vão ver. E aqui em cima eu tenho a minha barra de ferramentas, onde também se vai destacar um formulário que para o Visual Basic normal basicamente não é relevante, mas é relevante também para os formulários, que é este menu formato. Eu depois daqui a pouco já vou fazer alguns exemplos, mas vocês têm as ferramentas de alinhamento dos objetos gráficos, pôr tudo do mesmo tamanho, pôr todos os espaços horizontais do mesmo tamanho, ou aumentar ou diminuir, centrar os objetos dentro do próprio formulário, isto para que as coisas fiquem visualmente mais bonitas e fiquem corretas de uma forma que seja depois fácil e mais amigável para o utilizador trabalhar com este ambiente gráfico que nós vamos criar. Ora, todo o código Visual Basic é iniciado por este menu Insert, seja uma rotina normal através de um module, seja, no nosso caso, por este User Form. Por isso, aquilo que nós vamos dar início é à criação deste User Form, mas antes de eu carregar neste botão para fazermos o User Form, eu tenho que falar sobre uma coisa que se encontra aqui um bocadinho mais à direita, que são as referências, ou aquilo que se chama tecnicamente as bibliotecas de Visual Basic, ou as libraries. Estas bibliotecas são extremamente importantes, porque são estas bibliotecas que me vão dar a possibilidade de poder aceder ou não a determinados objetos no código. Eu tenho um objeto, reparem o que vocês têm aqui, tem Visual Basic for Applications, tem o Excel 16, que é o 2016, tem todos os objetos que aqui estão. Eu vou cancelar. Eu vou agora inserir o User Form, e este é o aspecto do meu, vou só chegar esta janelinha aqui para este lado, este é o meu aspecto gráfico da minha tela para a construção do meu User Form, mas quero só voltar de novo aqui ao Tools, References, para vocês verem que eu agora tenho aqui uma nova biblioteca, chama-se Microsoft Forms. Acontece que em algumas versões do Excel, às vezes eu carrego no Insert Form, nada acontece, e então eu tenho que manualmente vir a esta lista e procurar esta biblioteca, esta library, este Microsoft Forms, pôr um visto para que eu possa então utilizar os objetos de formulário. Normalmente é automático, como vocês viram, mas já tenho tido alguns problemas em algumas máquinas em que esta ação de inserir o form não causa o automatismo da escolha da biblioteca. Por isso, já sabem, se algum dia isso acontecer, vão ali às bibliotecas e manualmente colocam então o visto. Ora, eu tenho nesta caixinha, aquilo que em inglês chama o Canvas, que é a minha tela, onde eu posso, de facto, aumentar ou diminuir o tamanho da área de desenho. Eu agora vou-lhe dar aqui um espacinho um bocadinho maior. Depois, com alguma calma, eu encolho ou estico, de acordo com a necessidade. Mas quero-vos dar especial atenção, ou quero-vos chamar de especial atenção para aquilo que vos falei há pouco, só ajustar aqui, a este
Properties Window que está aqui no canto inferior esquerdo. Por isso, neste Property Windows é onde eu vou encontrar todas as propriedades para os objetos de formulário. Neste momento eu só tenho um único objeto, é o próprio formulário. Aqui do lado esquerdo eu vejo o nome do objeto, user form, ou seja, o formulário do utilizador. Os outros objetos que eu vou colocar aqui dentro, eles saem desta barra de ferramentas que está aqui, que eu acrescentei aqui do lado direito, ela apareceu ali automaticamente, eu arrastei aqui para o lado direito, são os meus controles de formulário. Se algum dia, por alguma razão, vocês desligarem esta barrinha, estas janelas estão sempre visíveis aqui no menu View e vocês têm sempre várias barras de ferramentas, incluindo esta Toolbox que eu acabei de fechar, é este que está aqui de novo. Por isso eu tenho vários objetos. Neste exemplo, os únicos objetos que eu não vou utilizar são a criação de multi-tab forms, ou seja, criar um formulário com separadores, como se costuma ver muitas vezes na internet. Vou fazer um formulário simples, mas de resto eu vou utilizar praticamente todos os objetos de construção de formulários, desde caixas de texto, caixas de combinação, a radio buttons e option buttons e tudo por aí fora. Nós vamos brincar com todos esses objetos. Ora, mantendo este formulário user form aberto e olhando para as minhas propriedades, nós vamos ver que muitas delas vão ser semelhantes para todos os objetos, seja o formulário, seja todos os outros objetos que nós vamos depois, posteriormente, colocar em cima do objeto, mas depois tenho aqui algumas propriedades que são de extrema importância. A começar pelo nome. Eu posso fazer vários formulários. Como vos disse, vocês inclusive podem fazer estes multi-tab forms em que ficam com vários separadores. Por isso, cada formulário que vai ocupar o espaço de cada um dos separadores vai ter um nome. User Form 1 e User Form 2, amanhã vocês já não sabem qual é que é o User Form, por isso vocês têm esta primeira propriedade, Name. Esta é daquelas que convém mesmo mudar e colocar os nomes, tal como há pouco no Excel. Isto tem regras muito fortes. Eu não posso começar por espaços, não posso começar por números, não posso pôr a pontuação típica do português, cedilhas e tildes é o cancro do costume, não se pode usar, espaços também não, quem quiser pôr espaços coloca underscores, por isso este é o nome que depois vai ser invocado no próprio código. Qualquer coisa simples, no nosso caso até podia ser perfeitamente e única e exclusivamente reservas. Pronto, uma vez que nós vamos fazer um formulário para as reservas de restaurante, podia ser reservas. Reparem que isto não é o nome com que o utilizador vai ser confrontado dentro do próprio ambiente gráfico. User Form 1, aquilo que vocês veem ali no topo, é o que o utilizador vai ver quando estiver a trabalhar com o objeto. Isto não é o nome, isto chama-se Caption. Está aqui em baixo. Por isso, se eu quiser então dar um nome para ser mais bonito, e estamos a falar em grafismo, convém que as coisas aqui sejam agradáveis à vista, posso pôr então formulário de reserva e aqui vale tudo, acentos, pontuação, isto é apenas o título, é apenas algo que não vai ser utilizado diretamente no código. O que vai ser utilizado no código é aquele nome, aquele que é o importante. Depois temos aqui mais propriedades que eu posso utilizar, como por exemplo, se eu quiser um fundo, uma fotografia como fundo, eu venho aqui a este picture, não sei se tem alguma imagem nesta máquina, mas pronto, eu tenho aqui os que nós vamos fazer. Pronto, o formulário que nós vamos fazer é algo parecido com isto. Pronto, este agora está a ser colocado como fundo, mas será algo parecido com isto que nós vamos fazer. E depois temos as várias opções para essa imagem. Se quero fazer ladrilhos, se quero fazer zooms na própria imagem, tenho várias opções. Todas estas opções que vocês veem aqui nos objetos, embora sejam semelhantes de objeto para objeto, convém de facto que vocês percam algum bocadinho a ver o que é que faz esta propriedade ou aquela propriedade, mais por uma questão às vezes de grafismo do que outra coisa. Como é que eu apaguei aquela fotografia de fundo? Já agora foi só chegar ali à picture e fazer delete, um simples delete para tirar essa imagem de fundo. Agora, eu tenho aqui também uma propriedade que é a parte das fontes. Isto, se eu quiser escrever diretamente no meu formulário, posso utilizar texto. E, para além disto, vou também ter este back color que está aqui. Eu não vou utilizar uma imagem para fazer um fundo deste formulário. Vou, sim, utilizar uma cor de fundo. Ora, as cores de todos os objetos de formulário estão divididas, neste caso é a cor do fundo, mas se fosse um border color era igual, estão divididas em cores de sistemas. São as cores mais antigas do mundo do Visual Basic. São estas cores cinzentonas e desmaiadas.
mas a partir de uma determinada altura, já não me recordo exatamente a versão do Excel, mas já foi há muitos anos, vocês passaram também a ter a possibilidade de utilizar esta palette, onde tem mais algumas cores. Eu aqui normalmente uso também fundos em umas cores mais softs, que é para não ficarem muito berrantes, mas se vocês tiverem fotografias, a fotografia aí, se já estiver bem trabalhada e já estiver bem preparada, é mais fácil de criar um ambiente gráfico mais apelativo e atrativo. Ora bem, mas este é o primeiro passo, é sempre a parte mais rápida e simples, que é criar a minha tela de trabalho para agora colocar algo por cima. Eu sei que foi muito rápido há pouco aquela imagem de fundo que eu vos mostrei, que será o correspondente ao nosso formulário que nós vamos fazer, mas basicamente o nosso formulário vai conter um campo, eu agora vou chamar assim, vai conter um campo para receber o nome, vai conter um campo para receber contactos, vai ter um campo para receber as datas, vai ter um campo para receber se eu quero, qual é o restaurante que eu quero escolher, qual é a comida que eu quero escolher, quantas pessoas é que eu quero reservar o restaurante, se vou pagar a dinheiro ao multibanco, por isso há uma série de objetos que eu vou colocar. E todos eles, de uma forma ou de outra, vão cair num destes objetos. Seja porque são apenas textos, seja porque são caixas de combinação, seja porque são listas, seja porque são isto, aquilo ou aquilo outro. Por isso o que eu vou passar agora é então à parte principal na construção do formulário graficamente e que é, pura e simplesmente, colocar tantos objetos quantos aqueles que eu tenho necessário. Claro que eu aqui já sei os objetos que vou necessitar, mas se eu tivesse alguma dúvida, eu podia sempre maximizar aqui o meu Excel e ver aqui quais é que eram os campos que eu vou precisar de carregar e então desenhava o meu formulário de acordo com esses objetos. Ora, sendo assim, vou começar com este primeiro objeto que está aqui, este Azinho grande chamado label. Ora bem, para que é que serve o label? Apenas porque somos humanos e precisamos de texto, seja um título, seja para acompanhar um campo. Ora, venho aqui, desenho, como se fosse um PowerPoint, o meu label. Este é o nome do objeto. Eu já vou depois explicar algumas das propriedades deste objeto chamado label, mas basicamente este label serve-me para eu, por exemplo, escrever ali nome ou em letras maiúsculas e grandes, formulário das reservas. Não é um campo que guarda informação, é apenas a parte de grafismo. Para guardar informação, eu tenho o outro objeto logo a seguir, chamado textbox. Este talvez seja dos mais utilizados e talvez dos mais importantes no formulário. Eu vou, por exemplo, pôr aqui à frente e este é onde eu vou escrever, ou o utilizador, depois quando tiver este formulário à sua frente, é aqui que eu vou colocar os dados. Por isso, se aqui o meu label se chamar nome, é aqui que eu vou escrever o meu nome. E será o dado, será o valor que eu colocar nesta caixa que eu vou enviar para o Excel para guardar. Por isso, o label não serve para guardar informação. O que me vai guardar a informação e que vai colocar essa informação no meu Excel será então este objeto que vocês têm aqui chamado textbox. Por isso, eu vou encontrar aqui nestes controlos, sobretudo, label é o único que serve única e exclusivamente para pintura e depois vou encontrar uma série de outros objetos que têm então como objetivo carregar dados, colocar esses dados num determinado sítio. Outros, como é o caso destes Steam Buttons e Scroll Bars que vocês veem aqui, nós também depois vamos usar no nosso formuláriozinho, estes dois objetos, por si só, eles guardam informação, só que esta informação não é visível. E então eu tenho que me socorrer de novo desta text box para poder guardar os dados que saem destes objetos para que eu consiga ver o que é que estes objetos me estão a fazer e onde é que estão a ser colocadas as informações que saem destes objetos. Nós depois já vamos ver isto tudo. Eu sei que 2 horas parece muito, mas não é. Nós depois vamos fazer aqui uma batota e vamos fazer como nos programas de culinária. Eu vou-vos mostrar mais ou menos como é que isto pinta, mas eu depois já vou trazer aqui o formulário todo pintado. Esta parte de pôr os campos e pintá-los é, como é óbvio, a parte que leva sempre mais tempo, a parte do grafismo, é muito PowerPoint, muito Photoshop, chega um bocadinho para a esquerda, chega um bocadinho para a direita, deixa ver se está bonito, deixa ver se está feio, e aí perde-se muito tempo. Por isso eu vou só fazer aqui este primeiro label e respectivo campo para vocês verem. Ora bem, este primeiro label, propriedades. Tenho aqui várias propriedades. Mais uma vez, o nome do objeto
Se vocês o quiserem codificar depois na parte do Visual Basic, convém sempre mudar os nomes. Eu não vou agora alterar o nome, está bem? Depois tem aqui mais opções como a cor do fundo. Reparem que neste momento a cor do fundo é igual à do fundo do próprio formulário, mas eu tenho aqui um tipo de opção para backstyle que é o transparente. Por isso, se vocês não conseguirem acertar exatamente na mesma cor, neste caso foi automático, mas se não quiserem fazer isto de forma tão automática e depois quiserem acertar a cor do fundo, também podem pôr transparente. Por isso, têm sempre as propriedades aqui em baixo. Volto a repetir aquilo que disse há pouco. São muitas, cada objeto tem as suas propriedades. Muitas delas são semelhantes, mas convém, às vezes, dar aqui uma vista de olho para ver, muito rapidamente, qual é o tipo de letra. E aqui no tipo de letra eu posso aumentar, diminuir, pôr bold, pôr itálico. Pronto, se eu quisesse pôr aqui agora escrever ali o nome. E mais uma vez, se o name, esta propriedade é o nome do objeto no código, eu também vou encontrar aqui o caption, que é o nome que vai ser visível. Ou seja, posso pôr aqui nome, com letra maiúscula, que é para ficar bonito. Pronto. Nome. E assim já tenho ali a minha caixinha com o nome. E depois então tenho a própria área onde vou escrever. E a área onde vou escrever, que é este control chamado text box, e exatamente os mesmos princípios. Nome sempre alterado, sempre para ser alterado. Depois temos o back color, se quiserem pôr da mesma cor do fundo para ficar mais bonito, ou põem em transparente, exatamente os mesmos princípios do label. E por aí fora, se querem alterar a cor, se querem alterar o aspecto, tudo isto está nestas propriedades. Aqui em baixo vocês têm os alinhamentos, se é à esquerda, se é à direita, típico Word, típico Excel, se virem aquele objeto apenas como uma célula, e então podem fazer essas alterações todas. Mas este objeto, sendo um objeto que vai guardar informação, tem que ser tratado, e quem diz este, todos os outros que vamos fazer a seguir, tem que ser tratado com alguma importância e com algum cuidado, especialmente no que diz respeito aos nomes. Por isso, eu agora vou atribuir aqui um nome ao meu objeto, muito rapidamente, só para vos mostrar uma coisa chamada convenção. Na programação existem muitas convenções. Eu costumo dizer na formação que existe uma diferença entre convenção e regra. Regra vocês têm que seguir, se não seguirem dá erro. A convenção é como se fosse um conselho. Convém seguir. Já houve muita gente que passou anos e anos a fio a estudar e a trabalhar nestas coisas para chegar à conclusão que se calhar é mais fácil fazer assim. Por isso as convenções convém seguir. Há umas que eu próprio também não sigo, mas a verdade é que há outras que eu sigo religiosamente porque me dão imenso jeito. Se calhar não hoje, mas daqui a uma semana, quando eu for olhar para o código outra vez, é mais fácil depois descobrir algumas coisas que de outra forma não seriam fáceis de encontrar. Eu aqui vou seguir a convenção e vou dar aqui alguns nomes. Vocês depois vão ver no código que eu vou fazer. Algumas das convenções eu não vou usar por uma questão de tempo. Volto a referir, nós temos aqui o tempo é muito curto e é contado, mas convém sempre seguir as convenções. Na atribuição dos nomes dos objetos, bem como dos nomes das variáveis que nós depois vamos atribuir ao código, convém sempre utilizar o seguinte. Usar o diminutivo do tipo de objeto. Se isto é uma text box, usar o diminutivo txt, seguido de um nome do objeto que nos faça sentido a nós, criadores, quando estamos a trabalhar. Por isso, isto é a caixa de texto que vai guardar o nome. Se calhar, txt nome será um bom nome para aquele objeto. Outra das convenções é utilizarem aquilo que se chama camel case, ou seja, o início do objeto começar com maiúsculas e depois o nome do próprio objeto, também começar com maiúscula. Chama-se camel case, quer-se imitar aqui um pouco as bossas do camelo, por isso começa com a letra maiúscula, depois minúscula, depois volta à letra maiúscula, depois volta à letra minúscula. Por isso isto é a convenção correta para a atribuição de um nome a um objeto. Se vocês quisessem, e nós vamos ver depois, quando começarmos a definir as variáveis, esta convenção depois chega também para as variáveis. Só que se aqui eu tenho o diminutivo do nome do objeto, que é a caixa de texto, logo vou pôr txt, que é o text. No caso das variáveis, é o tipo da variável. Por isso, no caso de uma variável de texto, na parte do código propriamente dito, já não é txt, é uma string. Então, a diminutiva é str. Por isso, se fosse uma variável chamada nome, cujo tipo de dados fosse texto, então seria str nome. Seria esse o nome dessa variável. Mas isto são as convenções. Quem está habituado à programação
já deverá também saber este género de regras e convenções que eu estou aqui a falar. Ora bem, um dos erros comuns que eu encontro muitas vezes na criação dos formulários é o seguinte: eu agora vou precisar de mais caixas de texto. Caixas de texto. E também vou precisar dos labels para acompanhar. E há muita gente que faz isto. Pega, copy-paste. Isto não é o Word. E isto também não é o Excel. Isto é programação. Se eu fizer copy-paste, o objeto é o mesmo. Então tenho dois objetos com o mesmo nome. Não é isso que eu quero. Por isso é que isto leva tempo. Quanto mais controles eu tiver que colocar dentro do meu formulário, mais tempo eu vou ter que perder. Porque eu vou ter que desenhar outro objeto. Voltar a alterar as cores todas, fazer tudo. Ora, vamos dizer que aqui o caption será contacto, que é o segundo objeto, o segundo label que eu vou utilizar. E agora vou precisar de outra caixa de texto que vai guardar o contacto que eu vou pôr ali. Então chegava aqui e punha txt contacto para me ajudar. Como vocês repararam, eu não uso o acordo ortográfico, peço as minhas desculpas, mas eu uso sempre ainda o C antes do T ao escrever. Seja como for, este é o que vai ser visto pelo utilizador, este nome é o que vai receber o dado que vocês vão colocar ali. Ora, se isto são duas caixas de texto e têm estas propriedades, vamos passar a outros controlos. Talvez dos controles mais gostáveis no mundo da informática, as caixas de combinação ou combination boxes e as list boxes. Elas são muito parecidas, são dois objetos muito semelhantes, têm propriedades muito parecidas. A combo box talvez seja a mais conhecida, funciona da mesma forma, é só desenhar e depois vou ter então a minha caixa de combinação, onde eu vou clicar na seta e depois vou ter as várias opções. O caso da list box é semelhante, só que a list box vai ter todas as opções visíveis. Se as opções forem maiores do que o tamanho do objeto, vou ter uma vertical scroll bar aqui, vou ter aqui a barra vertical, onde eu posso andar para cima e para baixo para decidir então qual a minha escolha. Eu vou deixar aqui estes dois objetos, já vou voltar a eles porque nós vamos ter que os carregar. Enquanto que o nome e o contacto, por exemplo, que são text boxes, quando eu tiver o formulário do meu lado, eu, o utilizador, escrevo e depois envio para o Excel, a caixa de combinação e a list box têm um propósito diferente. Tem o propósito da escolha. Por isso já tem que haver dados nestes dois objetos. E eu preciso de carregar esses dados. Preciso de carregar essas escolhas, tanto para a combo como para a list box. Elas são feitas da mesma maneira, embora a apresentação gráfica seja distinta. Por isso eu vou deixar isso para mais daqui a pouco. Vou continuar e depois temos as checkboxes e os option buttons. Ora, mais dois objetos que são muito similares entre si, especialmente no seu retorno. Se o nome, ou seja, as caixas de texto, nome e contacto, o que eu escrever é o que fica para dado no Excel. No caso das escolhas, eu ponho uma lista de escolhas, as pessoas escolhem e é esse dado de escolha que vai passar para o Excel. No caso dos tick boxes, ou checkboxes e radio buttons ou option buttons, a única coisa que vai passar para o Excel são os condicionantes booleanos de true or false. Por isso, isto não é algo que tenha um valor A, não tem um valor 3, não tem um valor 5, não. O único valor que isto tem é um valor true or false. Normalmente, o que se envia para o Excel, que é o que nós vamos fazer, é através de uma condição, e eu agora vou dizer aqui o nome do velho if, a condição if, o bloco do if then else, em que eu vou criar esta condição que me vai dizer se for true na escolha, então vai carregar no Excel uma determinada informação. Porque os objetos em si são o único valor que guardam. O velho 0 e 1, ou seja, álgebra booleana, true or false, verdadeiro ou falso. A única diferença que existe entre estes dois objetos é que a minha checkbox, eu vou fazer aqui duas, permite-me multi-opção. Ou seja, eu posso chegar aqui e escolher as duas caixas. Não me está a deixar escolher neste momento, porque eu só vou poder utilizar depois estes objetos quando eu estiver a vê-los, o formulário propriamente dito. Mas eu posso selecionar estas duas opções. Enquanto que se eu utilizar os option buttons, a escolha é ou é um ou é outro. Assim que eu ligo um, a máquina desliga automaticamente o outro. Por isso, as checkboxes permitem multi-escolha, os option buttons só permitem uma escolha
de várias opções que eu posso apresentar. Nós depois vamos fazer aqui o exemplozinho também com estes Option Buttons para vocês verem. Depois tenho aqui este objeto, que é um frame, serve apenas para graficamente vocês separarem áreas no vosso formulário. Reparem que ficou sobreposto, mas isto tem tudo a ver com a forma como o meu background está, se está transparente ou não está transparente, mas a verdade é que isto apenas cria uma linha cinzenta à volta deste objeto, para vocês separarem a área de escolha A, a área de escolha B, é tudo uma questão de grafismo, mas o que eu quero mostrar são estes 3 objetos que estão aqui em baixo. Ora, estes 3 objetos que estão aqui em baixo são os outros dos objetos típicos que vocês encontram em formulários. Especialmente scroll bars e spin buttons são também primos em termos de objetos. A única coisa que eles vão fazer é ter umas setas em que eu vou clicando e vou tendo esta seta a andar ou este valor a andar para cima e para baixo. E se vocês olharem aqui para o lado esquerdo, não tirem daqui os olhos do vosso lado esquerdo, eu vou rodar aqui, não tirem os olhos, olhem ali os valores. Estão a ver? É só isto que este objeto faz. Por isso, este objeto é um objeto numérico que basicamente pega nesta scroll e leva-me valores até àquele valor que eu manualmente posso chegar ali e definir qual é o valor mais alto. A mesma coisa para o spin button, que eu vou desenhar aqui. O spin button tem também um valor, reparem, em que se eu começar... desculpa. Em que se eu me puser aqui a carregar no valor, olhem ali o valor a subir. Ora bem, principal diferença, spin button vai até 100, este vai até, salvo erro, 1 milhão nestas novas versões. Está bem? Mas esta é a principal diferença, é o número inteiro que cada um destes objetos consegue colocar como resultado, se estes são true or false, estes por escolha, este pelo que eu escrever, estes retornam sempre um número inteiro a partir de x até y, sou eu que escolho, então, quais são os meus valores. Reparem, está aqui o valor mínimo e eu estou aqui com o meu scroll bar selecionado. Este é o valor mínimo da minha scroll bar, este é o valor máximo da minha scroll bar. Okay? Por isso, eu aqui no meu spin button vou também ter como valor mínimo 0 e como valor máximo 100. Normalmente isto é muito utilizado, por exemplo, pela banca, para percentagens. Obviamente que o valor é 100, ou qualquer valor que saia deste spin button tem que depois do código ser dividido por 100 para obter a percentagem, mas é muito utilizado para a escolha de percentagens através deste comando mais interativo de clique, 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 torna-se mais fácil a construção do formulário. E é basicamente isto, eu vou criando os meus objetos, vou abrilhantando a parte gráfica e termino com o logotipo. Ora bem, eu tenho aqui uma imagem, basta-me clicar aqui nos meus controlos, desenhar o espaço que a imagem vai ocupar, e se eu comecei este webcast mostrando-vos como é que se punha a imagem de fundo, ou seja, no objeto em si, formulário, eu tenho uma propriedade chamada Picture, que me vai permitir colocar uma imagem no fundo do formulário. Este objeto chamado imagem tem também uma propriedade chamada Picture, só que agora fica ali. É muito utilizado para logos, por isso eu vou buscar aqui o meu bonequinho que nós vamos usar depois no nosso formulário. Reparem que está demasiado grande. Há pouco não deu para mostrar, mas agora eu consigo vos mostrar que, por exemplo, aqui tem as propriedades de alinhamento, se vai para a esquerda, se vai para cima, se vai para a direita, mas sobretudo o que eu quero é o Picture Size Mode. Se eu quero o tamanho exatamente da imagem, é uma imagem que já vem grande, se quero fazer o stretch basicamente é ocupar todo o quadrado que eu desenhei com a imagem, por isso quando eu mexo ele faz a distorção da própria imagem, ou então o zoom, que basicamente tenta que a imagem caiba toda dentro do meu quadradinho, e quando eu aumento o tamanho do espaço, reparem, tenho aqui 2 barras cinzentas, e se eu aumentar, ele vai tentando manter o aspecto da imagem, por isso se a imagem for mais alongada ou se for mais esticada, vou ter sempre barras pretas ou à esquerda ou à direita. Por isso, normalmente o que se usa é o stretch, e depois é através deste jogo do empurra e de corte e costura que eu vou ver se a minha imagem fica mais torta, mais direita, e pronto. É basicamente o aspecto do formulário, ou seja,
que nós vamos fazer. Depois já vos vou mostrar o formulário, já vou importar para aqui um formulário já pré-feito, que é para não estar aqui a perder muito tempo. Mas antes de terminar, não me esqueci ainda de como é que eu carrego então estes dois objetos. Por isso, estes dois objetos precisam de ser carregados com dados e eu vou ter uma propriedade aqui na minha combo box chamada RowSource. E aqui no RowSource eu posso utilizar algo que me vai carregar aquele objeto com informação. Se eu vier à minha listbox, eu vou encontrar uma propriedade, quem diria, chamada RowSource. Por isso, estes dois objetos, como eu vos disse, eles são primos, é uma questão muito de configuração. E se vocês forem à web, vão ver que existe outra vantagem grande neste objeto chamado listbox. Infelizmente o tempo não me permite mostrar-vos tudo o que é possível fazer com esta listbox, mas muito rapidamente, uma combo box aceita um valor de cada vez, a listbox pode aceitar uma tabela, aquilo que se chama um array. Por isso vocês podem pôr na listbox uma matriz e a escolha de uma linha inteira ou de uma coluna inteira, e são esses dados todos que vocês poderão depois passar para o Excel. Mas, de uma maneira simples, estes dois objetos são iguaizinhos, a única diferença entre eles está, de facto, no grafismo. Agora, como é que eu carrego estes dois objetos? Ora bem, vamos fingir que não fizemos nada em termos de formulários e vamos pensar um bocadinho naquilo que é o código de VBA. Ora, quando eu faço um código normal de VBA, aquilo que se chama uma subrotina, eu vou precisar de vir aqui ao meu menu Insert e abrir um módulo. Ora, o meu módulo, que vai abrir ali do lado esquerdo, permite-me depois aqui colocar o código de VBA para eu utilizar à minha vontade. Mas o problema é que eu estou a fazer um formulário e eu não posso editar aqui nos meus módulos aquilo que eu vou fazer nos formulários. Ou seja, escondido neste formulário, eu há bocado sem querer abrir, mas escondido neste formulário, eu tenho também uma área para a escrita do código para este objeto formulário. A maneira mais formal de o fazer será vindo aqui ao lado esquerdo, o botão do lado direito do rato é em cima do próprio objeto, View Code. Isto foi há bocado que eu fiz o duplo clique no Spin Button sem querer, por isso eu vou apagar. Mas esta aqui é a janela onde eu vou escrever então todo o meu código que diz respeito ao meu formulário. Ok? Ora, sabendo então que eu posso escrever código ou no módulo ou dentro do próprio formulário, qual a melhor maneira de eu carregar dados para dentro destes dois objetos? Ora, se vocês pegarem num livro de VBA, como é óbvio, vamos dizer, para carregar estes dois objetos, faz-se uso do código do formulário e carregam-se os objetos através do código de Visual Basic para esse objeto. Já vos mostro como é que isso se faz, mas eu prefiro outra forma. Não é que ambas não estejam corretas, não é que ambas não tenham as suas vantagens, mas eu prefiro fazer da forma que vos vou mostrar. Se eu utilizar código de VBA, aquela propriedade que eu vos mostrei, que está aqui, RowSource, já não é válida. Este RowSource é se vocês quiserem alimentar estes dois objetos com dados vindos do Excel. Então eu vou voltar ao meu Excel, aqui está ele, e eu quando comecei o webcast disse-vos que eu tinha duas folhas. A primeira folha que eu aqui tenho é onde eu criei o meu receptáculo. É onde eu depois vou passar os dados para o meu Excel. Mas eu criei aqui, nesta folha Sources, os componentes, ou seja, todos os dados que vão alimentar tanto a minha listbox como a minha combo box. Ora bem, e se vocês repararem, são tudo tables. E aqui é que eu não posso mesmo fugir a uma coisa que eu vos falei há pouco. Vou selecionar esta table. Vou ali ao menu das tables. Do lado esquerdo, esta table já tem um nome, chama-se comidas. E se eu clicar aqui, esta table chama-se restaurantes. Se eu clicar aqui, esta table chama-se dias e assim sucessivamente, meses e anos. Porque são estas as listas que vão alimentar as combos e as listas que eu vou utilizar no meu formulário final. Ok? Ora, se eu, e agora vou voltar ao meu Visual Basic, se eu utilizar aqui os nomes dessas tables, por exemplo, onde é que está aqui o meu RowSource? Por isso, se eu chegar aqui e colocar comidas, neste momento a minha caixa já tem
o que está na minha table. A vantagem do uso das tables é que basta que eu acrescente um dado àquela table que é automaticamente atualizada ao nome comidas. Por isso, no momento em que eu atualizo uma nova comida, porque agora além de italiana e hambúrgueres e chinesas e saladas, eu acrescentava outro tipo de comida qualquer e ele aparecia logo aqui. Por isso, eu não precisava de fazer nada, nem precisava de vir ao código, bastava-me só ir ao Excel e acrescentar os dados. A mesma coisa para aqui, a minha lista. Se eu chegar aqui ao Raw Source e colocar restaurantes, eu vou ter também, então, a lista dos restaurantes. Ok? Por isso, isto quando a imaginação falta, são estes os nomes depois dos restaurantes, mas seja como for, esta é a maneira que eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com as listas por uma questão de manutenção. É muito mais rápido se eu acrescentar um restaurante, é muito mais rápido se eu acrescentar um prato, nem tenho que vir ao código. Porque se eu quiser alimentar um destes objetos com código, e vou então apagar, tenho mesmo que apagar este nome. Pronto. Se eu quiser alimentar este objeto com código, então aí o caso muda de figura. E para que eu alimente este objeto, ou este, com dados através de código, então aí não só eu tenho que ir à parte do meu formulário, como eu fiz há pouco, botão do lado direito, View Code, como vou ter então que saber aqui mais algumas coisas sobre Visual Basic. Ora bem, um objeto gráfico, como é o caso dos formulários, seja aqui no Excel, seja no Access, quem estiver habituado ao Access vai ver aqui alguma familiaridade, eu trabalho com aquilo que se chamam eventos. Cada objeto tem um trigger point pré-definido. Ou seja, quando eu faço um código qualquer, um módulo normal de Visual Basic, se eu quiser correr esse código, eu normalmente carrego no F5, um pouco como o PowerPoint, para ver o que é que esse código funciona. No caso de um objeto, como uma text box, como um botão, como o próprio formulário, eu posso criar eventos. Ou seja, em vez de ser eu, o utilizador, a correr aquele código, há alguma coisa que eu faça, porque carreguei no rato, porque usei uma tecla, outra coisa qualquer, que imediatamente faz com que esse código corra automaticamente. Esse trigger point automático chama-se um evento. Como é que eu trabalho então com eventos neste formulário? Primeiro, eu tenho que ter a noção que nesta caixa, no topo do lado esquerdo, eu tenho, neste momento, se eu abrir, todos os objetos que eu acabei de colocar no meu formulário. E é aqui que se torna extremamente importante, e não só aqui, mas aqui é a primeira vez que vocês vão ter contacto com os nomes que vocês deram há pouco. É que se eu tivesse aqui text 1, text 2, text 3, eu já não sabia o que é que cada objeto queria dizer. E já não sabia qual era o objeto que eu ia codificar. Por isso, os nomes dos objetos, como eu vos disse há pouco, são obrigatórios. Embora seja convenção, não seja regra no sentido, se vocês não derem nomes, isto para, não para. Se vocês não derem um nome, não para. Mas depois torna-se mais difícil vocês trabalharem. Quero-vos chamar a atenção a este nome, user form. Reparem, eu dei um nome ao meu objeto que foi reservas. Para todos os efeitos para o código, o formulário chama-se sempre user form. Depois, na parte de código, é que eu uso o nome reservas. Mas aqui, em termos de objeto, é o único que não muda o seu nome. Fica sempre com user form. Mas eu estava a querer utilizar, então, eu estava a querer falar sobre estes objetos e como é que eu carregava o meu, onde é que está a combo, que eu não dei o nome, está ali, combo box 1. Ora bem, no momento em que eu escolho um destes objetos, automaticamente, do lado direito, vocês vão ver que pela escolha do objeto, aqui à esquerda, do lado direito vai aparecer o evento mais comum para o trigger point do código que eu vou pôr naquele objeto. Por isso, se eu clicar aqui no Combo Box 1, ali à direita vai-me aparecer aquilo que é o evento mais comum. Ou seja, sempre que eu mudo a escolha da Combo Box, todo o código que eu colocar aqui no meio é automaticamente decorrido e ativado. Eu tenho mais eventos. E cada objeto tem o seu conjunto distinto de eventos. Claro que há aqui eventos que são iguais, como o clique, quando eu clico no rato, ou o duplo clique, esses são típicos em praticamente todos os objetos. Ora, tal como acontece no Access, é na escolha destes eventos que muitas das vezes está o problema. Nem sequer é na escrita do próprio código. É qual é o evento correto para. Ora, no caso em questão, o evento tem a ver com o user form propriamente dito. Se não acompanha o meu raciocínio,
Assim que o formulário aparece no ecrã, ele tem que carregar tanto a combo box como a list box com os dados, quer seja dos restaurantes, quer seja das comidas. O que quer dizer que o evento aqui é o evento de o formulário abrir. Por isso, nem tem nada a ver diretamente com o objeto combo box. E é aqui que muitas das vezes há os problemas dos códigos. Muitas das vezes as pessoas vão à internet, vão à procura de códigos, os códigos estão corretos, mas é depois o objeto que vai guardar o código. E qual é o evento desse objeto que às vezes faz com que as coisas não funcionem corretamente. Por isso, neste caso, eu queria o user form. Vou só abrir aqui um bocadinho de espaço. Só que também não é este o evento que eu quero. Porque o evento que eu quero é initialize, que vai andar por aqui alguns. Aqui. Initialize. Por isso, este é o evento. Quando o meu formulário inicializar, eu quero carregar o objeto A, B, C, D com os valores X, Y, Z. Ora bem, então vou carregar a minha combo box 1 e tenho que escrever o nome como deve ser, senão ele não vai reconhecer. Ponto. E assim que eu coloco o ponto, se o nome não fosse reconhecido da lista de objetos que já estava no meu formulário, nem me dava esta lista de opções. E logo a primeira ação que eu vou encontrar nesta lista de propriedades e ações dos objetos, eu vou ter add item. E agora a seguir, entre aspas, eu vou ter que colocar, e vou só pôr assim teste. Ok? E pronto. No momento em que eu carrego aqui no Enter, se não capitalizar o nome do objeto, então é porque alguma coisa está mal escrito. É algo que se aprende com a prática, quando se faz VBA, é olhar sempre e ter este cuidado de ver se capitalizou. Se não capitalizou, alguma coisa eu escrevi de errado. Ora, no momento em que eu tenho isto feito, reparem, eu vou correr o meu formulário, está bem? Por isso eu vou para o Excel e já cá está o texto. Está bem? Ali a minha list box está a ser alimentada pela lista e este teste está a ser alimentado pelo código. Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, se é preferível fazer via código, se é preferível fazer com as listas do Excel. A única coisa que eu vos vou dizer é que, por uma questão de facilidade de manutenção, eu prefiro fazer com as tables no Excel. As tables têm nomes, assim que eu acrescentar alguma coisa nas tables, elas ficam logo aqui. No caso do código, sempre que eu precisasse de acrescentar alguma coisa, tenho que vir ao código e tenho que voltar a escrever alguma coisa nova que apareça no meu formulário. Ok? Ora, sendo assim, para terminarmos a parte do grafismo, só me falta mais uma coisinha, que é este menu formato que está aqui em cima. Por isso, vocês fazem aqui o vosso boneco, têm os vossos aspectos gráficos e agora querem pôr um a meio, uma coisa mais chegada à esquerda, uma coisa mais chegada à direita, uma coisa assim, uma coisa ao centro. É para isso que serve, então, depois este menu formato que vocês têm aqui. Por isso, se eu selecionar estas duas caixas de texto, reparem que a primeira seleção fica com os pontos pretos, quer dizer que o que vale é aquele. Eu venho aqui ao meu formato e digo alinhar. Alinhar as esquerdas. Ora, ele alinha tudo à esquerda. Fica tudo na mesma left. E se eu quiser agora vir aqui ao formato e fazer o vertical spacing, quero aumentar o vertical spacing, ele vai aumentar o vertical spacing entre os dois objetos. Se eu quiser fazer com que todos os objetos tenham o mesmo tamanho, ele vai pôr os objetos todos com o mesmo tamanho. E assim sucessivamente. É aqui que vocês depois de porem os objetos todos, vão ajustá-los, pôr mais ao centro, mais à direita, pôr todos do mesmo tamanho, pôr tudo direitinho, confirmar os tipos de letra. E por fim, uma coisa que me perguntam muito: mas eu quero chegar isto um bocadinho de nada para a direita. Vou chegar aqui com as setas dos cursores? Não, então espera. Então com o controle, ou seja, aquilo que normalmente as pessoas estão habituadas a fazer com o PowerPoint, que é usar o controle e para andar com o objeto devagarinho para a esquerda e para a direita, ou usar os cursores. Por enquanto, até ver, não é possível fazer neste ambiente gráfico dos formulários. Por isso, isto aqui é muito mesmo corte e costura com o rato, mais jeito, menos jeito, utilizar ali o menu formato para centralizar, para arranjar as coisas à direita, à esquerda. Isso depois já é tudo uma questão de gosto. Está bem? E, como vocês devem compreender, por uma questão de racionalização de tempo, eu vou ter então que apagar este formulário. Vou aproveitar, vou apagar também o módulo,
porque o que eu vou fazer é que há uma batota, eu vou já importar o boneco, já todo completamente feito. Ou seja, antes do webcast, eu estive em casa a preparar todo o objeto gráfico do formulário e, basicamente, eu neste momento tenho aqui já o formulário pronto. Por isso, como vocês veem, não há aqui nada neste formulário, mesmo que seja pré-pronto, que eu não vos tenha mostrado como se faz. Vou-vos mostrar então aqui o nome. Reparem, é um label normal. Não dei o nome ao label porque não vou utilizá-lo no código, mas a caixa de texto chama-se TXT não. O contacto chama-se TXT contacto. Este restaurante chama-se LST porque é uma list box, por isso LST será o diminutivo. Resto que é de restaurante, prato, CMB prato e assim sucessivamente. Depois houve alguns cá para o fundo que eu já não dei o nome, como por exemplo, aqui deixei Textbox 1, aqui deixei Textbox 2, mas volto-vos a repetir, os nomes dos objetos são extremamente importantes. Criei dois option buttons, um chamado multibanco e um chamado numerário, e aqui para os extras criei uma tick box chamada entradas e sobremesas. Só recordando um bocadinho, deixem-me só chegar isto aqui um bocadinho para a esquerda, só para dar aqui um bocadinho mais de espaço. Eu, como disse há pouco, tipo de pagamento, ou é multibanco ou é numerário. Eu não vou aceitar que me paguem das duas formas. Por isso, quando escolhem numerário, não podem escolher multibanco e vice-versa. Logo usei option buttons. No caso das entradas e das sobremesas, eu posso querer entrada e querer sobremesa. Posso não querer nenhum. Por isso, eu tenho que deixar a multi-escolha. E utilizei estas duas opções. No que diz respeito à data da reserva, eu fiz 3 combo boxes, uma com o dia, uma com o mês e uma com o ano. Há muitas formas de vocês fazerem isto. Eu normalmente uso sempre esta divisão por causa de uma regra muito antiga de base de dados. As bases de dados, ou a informática no geral, não aceita datas anteriores ao século XX. Por isso, se vocês tentarem escrever num Excel, por extenso, uma data anterior ao século XX, ela fica como texto. E se está como texto, eu não posso utilizar ferramentas de data. Se eu não posso utilizar ferramentas de data, então se calhar não posso fazer contas com data. E como eu não sei o que é que eu vou utilizar a seguir, para que é que eu vou utilizar a seguir os dados que eu recolho daqui, não é este o caso, obviamente, estamos a falar de restaurantes, podia ser a data por extenso, ninguém vai fazer uma reserva para 1850, mas imaginem que isto era um formulário para guardar livros ou era para guardar coisas que podiam ser anteriores ao século XX. Então, eu gosto sempre de deixar nos meus exemplos aquilo que é uma regra muito antiga e muito formal das bases de dados. É mais fácil juntar do que partir depois das coisas estarem mal feitas. Por isso, eu vou escolher o dia, até dá mais jeito. Depois vou escolher o mês, que até eu posso escolher por extenso, por texto. E depois vou escolher o ano. E depois a seguir no código, quando eu tiver estes dados na minha mão, então eu faço, vou dizer aqui um palavrão, não sei se todos conhecem, eu depois de ter os dados na minha posse, então eu faço a concatenação destes dados e transformo-os imediatamente em data. Por isso, quando eu passar para o Excel, eles vão como data, no caso de eu depois precisar de fazer contas com os dados que eu vou, então, guardar e vou retirar tudo. Ora, é este, então, o meu formuláriozinho. E é a partir daqui que eu já tenho o meu formulário pré-montado que eu vou, então, passar a fazer o código. Agora, quando eu olho para este formulário, eu tenho que pensar muito bem onde é que eu vou fazer o código. Por isso, nós já vimos que eu podia ter utilizado código para este e para este, não o vou fazer, mas agora tenho o seguinte. O nome é para quê? E vou correr o formulário. O nome é para eu preencher o nome. Que, posteriormente, quando eu carregar no botão marcar reserva, tem que ser enviado para o Excel. Enviado para onde? Aqui vou ter que fechar, peço desculpa. Vou ter que enviar para esta folha. Ora, voltando ao formulário, preencho o nome e tenho que pôr o nome ali. O contacto, tenho que pôr o contacto ali. Quando eu escolher o restaurante, tenho que pôr o restaurante ali. E assim sucessivamente. O número da reserva, bem, tem que arranjar uma forma matemática de criar um número de reserva para que seja mais fácil para o utilizador amanhã, se quiser fazer um filtro, também procurar pelo número da reserva. Imaginem que estão ao telefone com a pessoa que fez a reserva. Qual é o número da reserva? É o número 34. E eu posso ir ali ao meu filtro do Excel e procurar imediatamente a reserva 34. Mas isto é apenas uma ordem sequencial que matematicamente, através do código se faz. Não é preciso a pessoa preencher aqui o número da reserva, nem faz sentido nenhum ser a pessoa a preencher o número da reserva. Por isso, o objetivo aqui é as pessoas selecionarem isto e é quando carregam no botão marcar reserva é que os dados são passados para o Excel. Dito de outra forma, o código
vai ser colocado todo neste botão marcar reserva num evento chamado onClick. Ora, voltando um bocadinho atrás, eu há pouco tinha-vos dito que tudo o que está aqui, se eu quiser utilizar o meu Visual Basic, tenho que vir aqui ao botão do lado direito, View Code, e depois tenho que escolher qual é o objeto onde eu vou pôr o código, e depois tenho que escolher o evento correspondente. Por isso, olhando corretamente para este formulário, basicamente o código vai ficar todo aqui. Eu carrego no botão marcar reserva e isto tem que enviar os dados todos que já estão preenchidos, tem que enviá-los para o meu Excel. É esse o objetivo do formulário. Depois disto estar feito, o que é que eu quero fazer? Eu quero sair. Dito de outra forma, muito rapidamente, olhando para este formulário, eu quero dois códigos. Quero um código para sair e quero um código que me envie isto tudo para o meu Excel. Ora, com isto em mente, eu vou começar, se calhar, por aquele que é o mais simples. Como eu não dei nomes, e de propósito, para vocês verem, obriga-me a vir aqui, selecionar este objeto, ver qual é o nome que foi dado. Este, por acaso, dei, mas como eu vos disse há pouco, este não dei. Por isso, vai-me obrigar sempre a vir ver o nome do objeto. Por isso, este objeto chama-se CMD. O nome do objeto em si chama-se Command Button. É um destes objetos que estão aqui. Por isso, este Command Button que está aqui, e eu chamei Exit em inglês, ou seja, será o botão para sair. Mas antes de eu fazer o botão para sair, eu tenho duas maneiras de arrancar o meu formulário. Ora, eu há bocado carreguei no F5. Esta é a forma, antes disto ainda estar tudo montado, isto tudo corretamente feito, é a forma que eu tenho sempre para testar. Um bocadinho à PowerPoint, carrego no F5, vejo o resultado final. Faço os meus ajustes, carrego no F5, vejo o meu resultado final. Mas há sempre dois códigos que normalmente quem faz formulários faz logo de cabeça. É o de arrancar com o formulário e o de fechar o formulário. Ora bem, o arrancar o formulário é um módulo normal, é uma subrotina normal. Não é o formulário em si. Ou seja, chamem uma macro. Quando eu gravo uma macro no Excel, o que essa macro vai fazer é criar um módulo, é criar uma subrotina. Por isso, eu posso vir logo aqui aos módulos e criar já aqui uma subrotina, ou seja, um sub, que vou chamar arrancar, e que vai ter um código muito simples. Ora, como é que se chama o meu objeto? Reservas. Aquele objeto chamado reservas tem uma série de propriedades. Uma das propriedades, e neste caso a ação, chama-se show. Reparem que eu enganei-me. Eu pus ali e capitalizei o reservas, pus um E maiúsculo, foi sem querer. Mas como o objeto está bem escrito, ele vai capitalizar. Volto-vos a chamar a atenção, quem não está habituado a estes debuggings automáticos que o meu editor de Visual Basic me dá, são extremamente úteis. Fico logo a saber se escrevi corretamente o nome do objeto ou não. Mas a verdade é que este código, se eu correr esta rotina, está aqui o meu objeto. Ora, posso pôr num botão, posso pôr a arrancar com o Excel, posso fazer uma série de coisas, desde que eu saiba que é este o código que vai fazer mostrar o formulário. Mas se eu quero mostrar o formulário, vou já fazer o seu contrário. Vou então, de novo, confirmar como é que se chama este objeto. Chama-se CMD Exit. Vocês há bocado repararam, foi sem querer. Eu disse-vos a forma mais formal de aceder à parte da escrita do código do formulário será com o botão do lado direito do rato e View Code. Mas se fizerem dois cliques no objeto, ele põe logo o objeto e o respectivo evento mais comum. Por isso, a maneira mais formal é o botão do lado direito. Quem quiser e já estiver habituado e fazer o duplo clique, também consegue aceder. Ora bem, o código aqui é também muito, muito simples e, mais uma vez, vai buscar alguns conceitos às bases de dados, nomeadamente ao Access. O objeto front-end, formulário ou relatório, isto no caso de uma base de dados, pode ser referenciado quando eu estou com o objeto selecionado pela palavra inglesa me. O que quer dizer que se eu fizer isto, unload me, quer dizer descarrega-me. Ou seja, através do clique naquele botão, ora, se o botão está no formulário, unload me, estou a falar do objeto formulário como um todo e vou então sair do formulário.
E muito de Visual Basic e muito da criação de formulários vive, e do código, não é só de formulários, vive de, ok, vamos experimentar isto tudo outra vez. Por isso, já tenho aqui o código que, se eu correr, vai chamar o formulário. Se eu carregar no sair, vai sair do formulário. Estes dois são sempre os mais comuns. Deviam ser feitos no fim, mas quase por uma questão de, ok, estes já estão feitos, são os mais rápidos, são linhas de código muito, muito simples. Faz primeiro, já está arrumado, vamos à parte pesada. E a parte pesada, pura e simplesmente, é, ok, agora tenho que fazer aqui o código que me vai permitir, então, enviar todos os dados que eu, entretanto, preenchi de volta para o meu Excel. Agora, para o fazer, eu preciso ter algumas noções, como eu vos falei logo ao início, algumas noções de Visual Basic. E, acima de tudo, para que é que eu quero um formulário no Excel? Porquê é que eu não chegava aqui ao meu Excel e não escrevia logo ali as coisas? Ora, uma das razões principais porque eu quero formulários é que eu com o formulário consigo fazer duas coisas, vá. A primeira é, o Excel nem fica à vista do utilizador. Eu só tenho o formulário e basicamente uso o motor do Excel para criar este ambiente front-end. As pessoas fazem 2 cliques no fecheiro do Excel e a única coisa que vêm é aquele objeto gráfico. Preenchem o que têm que preencher, carregam no marcar reserva, mesmo sem terem a noção, mas está a ser carregado o Excel por trás e o Excel é carregado. Pronto. O que quer dizer que me dá uma certa paz de espírito a mim, criador, que ninguém sem querer vem aqui e que me apaga, por exemplo, alguma coisa que eu tenha aqui numa folha ou até mesmo na minha base de dados. Mas para mim, e sobretudo, a grande vantagem do uso dos formulários chama-se validação. Mas o Excel tem validação. O Excel tem uma ferramenta, aqui no menu Data Validation. Se calhar todos os que estão a assistir conhecem e já usaram. E se for verdade o que eu acabei de dizer, então também já sabem que qualquer copy-paste vos apaga e vos destrói qualquer validação que vocês façam por ali. Por isso, aquela validação é ótima, dá imenso jeito, é muito simpática para utilizador-criador. Ou seja, eu faço para mim próprio, porque eu quero escolher uma caixinha de combinação, quero que num certo sítio só seja possível escrever números, no outro sítio só seja possível escrever texto. Está bem, mas se eu sou um utilizador que nunca utilizei o Excel e a única coisa que eu faço é escrever nos quadradinhos, um simples copy-paste, e eu contava dezenas de histórias de coisas que acontecem todos os dias em empresas de pessoas que têm folhas pré-validadas por alguém que criou e um simples copy-paste destroem as validações. Por isso, uma das grandes vantagens que o código tem é, de facto, a capacidade que eu tenho de criar validação e validação a sério. Ora bem, vou-vos já explicar algumas das validações que eu vou fazer neste formulário. O nome só pode ser texto. Ninguém pode pôr número naquela caixinha. Os contactos, por uma questão académica, vou fazer ao contrário. Só podem escrever número. Aquele contacto, vamos supor que é o número do telefone. Não é e-mail, porque e-mail seria texto. Não. Ali só se pode escrever números. Aqui é por escolha, aqui é por escolha, aqui é por escolha, aqui é por escolha. Ninguém pode escolher nada do que lá esteja. No tipo de pagamento e nas extras, os extras vão estar sempre vazios. O tipo de pagamento há de haver uma escolha pré-definida. Nós também vamos fazer. E depois aqui, no número das pessoas e no mínimo que irá gastar, eu vou criar aqui um exemplozinho que vou dizer um pouco à laia de alguns restaurantes que têm um preço pré-estabelecido, independentemente de vocês comerem muito ou comerem pouco. Por isso o que eu vou dizer é que o valor por pessoa são sempre 15 euros e vocês vão escolher aqui o número de pessoas e ele vai-vos dar aqui o mínimo que irá gastar. Porque depois podem querer comer mais uma coisa qualquer e que não está na reserva, mas este será sempre o mínimo que vocês irão gastar. Por isso eu vou também criar aqui um certo automatismo no próprio formulário. E aí já não tem nada a ver com o botão de marcar reserva. Volto-vos a repetir, o marcar reserva é tudo o que estiver nestes campos todos vai ser enviado para o Excel. Por isso vamos com calma, vamos passo a passo. Eu vou agora focar-me ali no nome. Por isso, primeiro tenho que carregar aqui neste botão para que este nome seja passado para o Excel. Então, o código vai ser feito no botão marcar reserva. Ora, aqui está de novo a minha caixinha do código. Já lá tenho o código para o botão saída. Este não tem nome, por isso command button new será o objeto que é para nós o marcar reserva. Ora, primeira coisa a fazer, eu vou ter que guardar
e vou ter que guardar o quê? Eu vou ter que guardar o que está no nome. Então, se eu vou ter que guardar o que está no nome, eu vou ter que definir essa variável. Então, eu vou ter que definir uma variável que vou chamar nome, e é aqui que volta a existir outra convenção, como eu vos falei há pouco. A convenção aqui será o tipo de dados seguido do nome da variável. Isto porquê? Porque o nome, no caso do código, terá que ser texto. E então, como aqui texto, no caso da variável, se chama string, eu vou utilizar aquele str num. Está bem? Pronto, mais uma vez, são convenções. Esta convenção eu normalmente não sigo, está bem? E não vou segui-la aqui para também que a minha escrita seja mais rápida. Por isso eu tenho que definir as minhas variáveis. Por isso eu já sei que o nome vai ser uma string, vírgula, e depois também já sei que vou ter que guardar uma variável para o contacto, mas quero que ela seja obrigatoriamente número. Da mesma forma que eu queria que esta variável nome fosse obrigatoriamente texto. Ora, no caso do Visual Basic, se eu quiser definir as variáveis na mesma linha, a única coisa que eu não tenho que repetir é a palavra dim, de dimension. Mas o resto eu tenho sempre que repetir. Por isso, neste caso, eu podia chamar esta variável contacto e dizer que queria que fosse um número. Ora, existem muitos tipos de número nos tipos de dados, quer na Visual Basic, quer nas bases de dados. Neste caso, eu quero um número inteiro longo. Ou seja, ninguém vai pôr um número decimal e eu quero um número inteiro longo. O que eu quero dizer com isto é que isto tem que guardar até 2.000 milhões. É este o limite do número inteiro longo. Por isso, eu na minha validação não vou também exceder no tipo de validações e no tamanho da validação que eu vou poder fazer, mas na verdade é que depois vocês com o código podiam depois contar quantos caracteres é que lá estavam, se estava com casas decimais ou não, mas eu não vou fazer isso, vou fazer uma coisa mais simples, mas a verdade é que em função da validação que vocês querem fazer, em função daquilo que vocês querem deixar que o utilizador escreva na referida caixinha, então depois mais complexo ou menos complexo será então o código que vocês vão fazer. Ora, já tenho então as minhas variáveis definidas. Eu sei que vou precisar de mais, mas esta ideia que muitas das vezes tem de que, epá, vou ter que fazer aqui o código todo de uma vez, vou ter que já definir as variáveis todas. Não, nós vamos fazendo o código. À medida que nós vamos necessitando das variáveis, então vimos acima ao código e então colocamos lá as variáveis. Ora, aquilo que eu vou fazer neste momento, volto-vos a repetir, é batutice, porque eu preciso de fazer esta batutice, não estávamos aqui o resto do dia. Eu vou copiar aqui a definição de todas as variáveis que eu já sei que vou utilizar no meu código. Por isso, o nome vai ser uma string, o contacto vai ser um inteiro longo, o nome do restaurante vai ser um texto, o prato vai ser um texto, porque vêm da escolha das minhas caixinhas, o dia vai ser um byte, ou seja, um número pequenino, o mês vai ser uma string, porque é o texto do mês extenso, o ano vai ser um número inteiro, a data da reserva, ou seja, quando eu concatenar dia, mês e ano, tem que ser uma data. É através desta definição, desta variável date, que eu vou obrigar a que o Excel reconheça aquelas três coisas como uma data. Depois tenho o tipo de pagamento, que vai ser uma string. Tenho os extras. Os extras são, este extras 1 e este extras 2 são as sobremesas e as entradas, que também vão ser texto. E depois tenho os números das pessoas, que vão ser um byte, que vai ser um número inteiro também pequenino. E tenho a quantia, obviamente, moeda. E estas são as variáveis que eu vou precisar então no meu código. Por isso, vou definindo as variáveis à medida que vou necessitando. Volto-vos a repetir. O definir as variáveis todas assim, isto é académico, é só para vocês verem aqui o código montado. Mas a verdade é que se vai montando à medida que se vai escrevendo e vai-se vendo a necessidade do código. Agora, quando se fala em validações, nós estamos a falar em condições lógicas. Se estamos a falar em condições lógicas, estamos a falar nesta coisa fantástica chamada if. Por isso, o if, que no Excel toda a gente conhece como uma função, a função do Excel não é mais do que a extrapolação de todo o sempre de um bloco de código chamado if, then, else. Ou seja, se alguma coisa for maior, menor, igual ou diferente do que outra, então faz assim. Se não, faz assado. Em português costuma-se muito traduzir isto para se, então, se não. Agora, a verdade é que, quando eu escrevo if, a seguir à palavra if, eu tenho que colocar a parte lógica. E aqui já entramos na matemática. Uma coisa que eu reparo muitas das vezes é que os utilizadores esqueceram
que a lógica matemática pode ser combinada, eu posso combinar várias condições lógicas através do uso de conectores e OR, AND e OR. E se eu souber que, quando eu uso AND, as duas coisas têm que ser iguais, ou melhor, têm que ser verdade, para que possa ser tudo verdadeiro no fim, a condição OR, basta que uma seja verdade para que tudo seja verdade. Por isso eu tenho que ter esta noção, porque nos ifs, especialmente no if, como o que eu vou fazer agora, que é um if muito focado para a validação, eu tenho que ter a noção de que eu tenho que escrever na parte lógica, se calhar, um comboio. Aqui, como eu vos disse, vou fazer uma coisa relativamente pequena, mas um código que eu fiz aqui há uns tempos, eu tive que fazer só na parte do I e do O 25 O's. Porque eu tenho que testar tudo. Eu tenho que ter a certeza que o utilizador, se escrever assim, faz assim. Se escrever assim, faz assado. Se escrever assim, faz cozido. Por isso, primeira coisa que eu tenho que saber. Se o objeto, qual objeto? E voltamos aos nomes. Neste caso, eu sei de cor. Vamos começar pelo nome. Ou seja, se aquele objeto que eu chamei txt nome, textbox, o sítio onde o utilizador vai escrever, mas o quê? Value. Ou seja, se o valor que está na minha textbox, quando o utilizador escrever, for igual a aspas, aspas, o que é que eu estou a dizer com este texto? O que eu estou a dizer é assim, não, tu não podes deixar o nome vazio. Eu não aceito que um utilizador vá criar um formulário de reservas e que não ponha sequer um nome para que eu saiba qual é o nome em que ficou a reserva. Por isso, primeira coisa que eu vou validar, vou garantir que o valor que está naquela caixa de texto não está vazio. Se isto acontecer, ou se acontecer outra coisa, é que eu não quero que seja possível que alguém escreva número. E então aí eu já tenho que ir ao meu conhecimento de Visual Basic. O Visual Basic, tal como o Excel, também tem funções. Por isso nós trabalhamos muito com a soma no Excel, o sum. Trabalhamos muito com as médias, os averages. Trabalhamos muito com isso no Excel. No Visual Basic também há um conjunto de funções que nós temos que saber. Está bem? E uma das funções, ou algumas das funções que o Visual Basic tem, são funções de análise lógica, que retornam booleanos. O Excel também tem. Eu costumo dizer que o Excel tem um conjunto de funções que são os heróis esquecidos do Excel, porque são muito úteis para este género de situações. Eu costumo dizer que são a família dos ISES. Se vocês algum dia chegarem ao Excel e escreverem igual a ISE, vocês vão ter um conjunto de funções que vão avaliar o que é que está escrito numa célula. Se é número par, se é número ímpar, se é texto, se é número. São funções booleanas que só retornam verdadeiro ou falso. É exatamente o que eu quero aqui. Eu quero saber se o retorno é true or false. Estou a trabalhar com lógica, estou a trabalhar com booleanos. Por isso, aquilo que eu quero fazer aqui é utilizar uma função is no VBA. É um bocadinho diferente do Excel. O Excel, a função chama-se isNumber. No VBA chama-se isNumeric. Por isso, isNumeric é o nome da função. E tal como uma função a seguir ao nome da função, vem abrir parênteses. E dentro do parênteses, o que eu vou pôr é o argumento da função. O argumento da função é a variável que eu quero verificar se é número ou não. Ora, neste caso, é exatamente o valor que está no campo txt. E neste momento, aquela primeira linha está-me a dizer assim, se for vazio, por isso, se for verdade que for vazio, ou se for verdade que for numérico, seja uma ou outra coisa, então, ora, mais uma convenção. Esta eu sigo à risca, porque amanhã torna-se muito mais fácil de ler estes blocos do if, porque podem vir a ser muito compactos e muito extensos. Eu vou indentar aquilo que eu quero que seja feito se alguma daquelas situações for verdade. Ora, e aqui eu normalmente uso, e também podem complicar, mais uma vez vou fazer a coisa de uma forma simples, eu uso muito as message boxes. As message boxes são objetos pré-definidos no próprio código Visual Basic que me dão uma janela no ecrã com a informação. Essa informação é tudo o que eu escrever agora aqui a seguir, entre aspas. Podem pôr o que vocês quiserem. Por exemplo, o nome é de preenchimento obrigatório e
não pode ser número. E está feito. Ou seja, sempre que uma daquelas coisas aconteça, o utilizador leva com esta mensagem, vamos lhe chamar de erro, preenchimento. Preenchimento. Está bem? Ora, mas esta é a parte do verdadeiro. Então agora falta-me o else. Ora bem, se for verdade que está vazio ou que está número, então tem que me dar aquela mensagem. Se não o quê? Bem, se não, eu tenho que guardar aquele valor. Ora bem, uma das coisas que se aprende logo quando se começa a programar, especialmente aqui no Visual Basic, porque depois ainda vou ter que colocar no Excel, é que eu tenho que guardar o valor numa variável. Eu, ao definir as variáveis cá em cima, foi para isso mesmo. Foi para que eu agora possa ter um balde, onde eu possa ter um receptáculo, onde eu possa pegar no dado que está no campo nome e que eu possa colocar nesse sítio. E tenho que respeitar este tipo de dados que eu aqui pus. Ora, no momento em que não me deixa escrever texto, no momento em que não me deixa escrever, perdão, no momento em que não me deixa escrever número e no momento em que não me deixa ficar vazio, certeza que o que lá for ser colocado há de ser uma string. Ah, mas eu chego lá e ponho uma data no nome, é uma string. Isso é como no Excel, se vocês definirem uma célula com texto, se eu chegar lá e escrever uma parvoíce qualquer, mas que seja considerado texto, é texto. Aí já não é culpa da máquina, aí já é o utilizador que tem que ter cuidado com o que escreve. Eu costumo sempre dizer que a validação só valida até um certo ponto. Se eu tenho num sítio escrito 3, 2, 1 e a pessoa escreve 1, 2, 3, não há máquina nenhuma no mundo que consegue validar este erro do utilizador. Mas aquilo que eu quero dizer é que eu agora tenho que guardar isto. E guardar isto é muito simples. O VBA tem uma regra de ouro, que é a regra do guardar ou colocar. Tudo o que está à esquerda do sinal de igual é o que fica com o dado. Tudo o que está à direita é o carregador, é onde esse dado vai ser transferido para o que está à esquerda do sinal de igual. Eu passo a explicar. A variável do tipo nome, que eu já defini lá em cima, que é o meu caixote, que vai guardar o que a pessoa escrever no nome, vai ser igual ao quê? Ora, o que é que eu escrevi aqui em cima? Que se for vazio ou que se for número, não aceita. Mas se for texto, então salta imediatamente para aqui. E o que é que eu quero fazer? Quero pegar no valor que a pessoa escreveu na caixinha do nome e quero guardar esse valor naquela variável chamada nome. Por isso, o nome, se está à esquerda, vai guardar os valores que estão na variável que eu coloquei à direita. E pronto, e neste caso, tenho que fechar o bloco if. E mais uma vez, vou ter que testar. Ora, vou então correr o meu formulário e agora vou escrever um número. E vou então agora tentar marcar a minha reserva. E a primeira coisa que ele me diz é o nome é de preenchimento obrigatório e não pode ser número. E está terminada a discussão. Depois, chego aqui e ponho... Não quero pôr nome. Vou marcar a reserva e obtenho exatamente a mesma mensagem. É a validação que eu fiz através da lógica matemática e, basicamente, se eu preencher o meu nome e agora carregar de marcar reserva, obviamente não faz mais nada, porque eu neste momento não tenho ainda mais nenhum código feito. Mas neste momento, quando eu carregasse de marcar reserva, o que eu vou ter que fazer posteriormente é pegar neste e colocar ali naquela célula. Está bem? Ora, mais uma vez, espero que compreendam, por uma racionalização de tempo, eu vou então copiar o código para o contacto. Ora bem, no caso do contacto, o que eu vou avaliar é, ao contrário, o Visual Basic não tem a função isText, que seria a função que, se isto fosse Excel, eu utilizaria diretamente, porque eu disse há pouco que eu quero que no contacto não seja possível escrever texto. Ora, aqui é not is numeric. Faço a negação daquela função que vai validar se é número. Por isso, se não for número, ou seja, se for texto, ou se for vazio, então a mesma message box, o contacto é de preenchimento obrigatório e tem de ser número. E depois tenho aqui um código estranho, diz assim, txt contacto set focus, e depois tenho um exit sub. Já vamos ver o que é que isto faz, mas acima de tudo tenho de novo. Se for tudo preenchido corretamente, carrega a variável de nome contacto, que está ali definida como um número inteiro longo, carrega os dados que foram inseridos na caixinha do contacto. Então agora vamos lá voltar a experimentar este formulário
para vermos o que é que já tem. Ora bem, tenho o nome. Vou deixar vazio. E agora vou preencher o contacto. E vou preencher contexto. Ora, quando eu carrego no marcar reserva, ele diz-me o nome é de preenchimento obrigatório e não pode ser número. Ok. E quando carrego no OK, levo logo com a mensagem da validação a seguir. O contacto é de preenchimento obrigatório e tem de ser número. Não. Faz muito mais sentido se a pessoa não preencheu o nome, nem sequer vem para baixo para estar a ver se o contacto está mal escrito ou não. Vai dar o erro no nome e a pessoa vai ter o cursor a pescar dentro do campo nome e a dizer, escreve lá o nome outra vez. São essas as duas outras linhas, peço desculpa, vocês então têm aqui. TXT Contact Set Focus quer dizer que depois de dar o erro, o cursor volta a ficar colocado na caixinha do contacto. Ora bem, isto é extremamente importante. Não sei se já vos aconteceu, de certeza que já acontece muitas das vezes quando se usa na internet, peço desculpa, que é, preencho um formulário todo até ao fim, estou aqui no fim, carrego no marcar reserva e ele dá-me um erro, mas o cursor mantém-se ali. Não, dava-me jeito que isto voltasse para o sítio onde está a dar o erro, que é para eu saber qual é o campo que está a dar o erro. Há uns que pintam de vermelho, etc, etc. Eu aqui, este Set Focus, o que vai fazer é então garantir que o meu cursor volta para a caixinha que deu o erro. Ora, é isso mesmo que eu vou também ter que acrescentar então aqui ao meu nome. Neste caso será txt nome.setFocus, pronto, que é para pôr no nome, e depois tenho que fazer esta linha de código. Esta linha de código é das coisas que se aprende, pelo menos foi uma das coisas que aprendi mais cedo no código Visual Basic, que me permite fazer o roteamento imediatamente para o fim. Ou seja, o código para imediatamente, salta dali para aqui. É um go-to-end em termos de código. Por isso eu faço um exit sub e basicamente sempre que me parar por causa do texto, eu vou então demonstrar como é que isto está a funcionar, eu chego aqui, preencho o meu nome e vou preencher com números para dar erro. Chego aqui ao contacto, faço exatamente ao contrário, preencho com texto. E agora escolhi aqui um restaurante, escolhi um prato, escolhi o dia, escolhi o mês, escolhi o ano, e depois vinha aqui e escolhi a multibanco, e até escolhi. Quando carrego no marcar reserva, o nome é de preenchimento obrigatório, não pode ser número. Quando eu carrego no OK, está lá a pescar e não me está a verificar as validações por aqui abaixo, que era o que iria acontecer se eu não tivesse posto o exit sub. Por isso, eu me marquei reserva. Ele coloca-se ali e agora, corrige lá aquilo primeiro. E eu chegava ali e corrigia, Luís. E agora faço marcar reserva. E ele vai validar o segundo. O contacto é de preenchimento obrigatório e de ser número. Quando eu carrego no OK, pronto. Agora, em vez de validar cá para baixo, não. Fica ali para eu poder pôr o número. E então agora já podia continuar. Obviamente não tenho mais código, não está a fazer nada. Mas já tenho o meu botãozinho para sair. Ok? E assim sucessivamente. E agora, mais uma vez, pedindo as vossas desculpas, eu vou copiar o resto do código, se não estava aqui o resto do dia a escrever o código, e vou-vos explicar cada uma das linhas deste código para vocês entenderem o que é que cada uma delas vai fazer. Ora bem, tínhamos feito até aqui, até ao contacto, e agora vamos à lista. Ora bem, a lista, a parte do ser vazio, ou seja, ninguém escolher nada, ninguém escolher nenhum tipo de restaurante, não pode ser feito com aspas. Tem que ser feito com esta função chamada isNull. Ora, mais uma vez, se for nulo a escolha do restaurante, por favor escolham o restaurante em causa, ou seja, não posso não escolher o restaurante, e o exit sub já sabem para quê. Também podia pôr aqui o set focus, não está aqui, mas também podia pôr. E depois guardo o valor da escolha deste objeto, lista restaurante, guardo na variável restaurante. Depois faço a mesma coisa para a combo box. A combo box pode ser validada ao nulo, com aspas, ao contrário da list box. Por isso, se a combo box que tem o prato for vazio, por favor, escolham um prato, exit sub. Se alguém escolher um valor na combo box, guarda na variável prato. Ora bem, se isto é tudo a mesma coisa do que o de cima, o de baixo é semelhante. Isto porquê? Porque eu dividi, como vos disse, também para vocês verem como é que se faz, eu dividi então a parte da data em 3. A Combo Box 1 é o dia, a Combo Box 2 é o mês e a Combo Box 3 é o ano. Basicamente o que eu estou aqui a validar em cima é
Eu não posso escolher só o dia, sem mês e sem ano, não posso escolher só dia e mês. Não, eu tenho que escolher, não pode nada ficar por escolher em termos de data. Por isso, por favor, preencha a data da sua reserva. E basicamente, se alguém não fizer isto, ou seja, se preencher, se escolher as 3 opções, o que eu vou guardar é, na variável dia, o valor da caixa 1, na variável mês, o valor da caixa 2 e na variável 3 para o ano. Depois, vou pegar nesta variável, que já foi definida lá em cima como data, e o truque está aqui, é definir esta variável como data, porque não sei se vocês têm noção, mas quando concatenam alguma coisa, é sempre texto. Mas isto é programação. E no momento em que vocês definem aquela variável como data, e reparem que na concatenação eu estou a utilizar a formatação da data, por isso, se vocês utilizarem um formato aceito universalmente como data, assim que entra naquela variável formatada como data, o código define logo como data. Quando vocês enviarem isto para o Excel, aquela seta vai estar formatada na parte da barra das formatações do Excel, vai estar formatada como data. Por isso, o código tem muito mais capacidade em algumas coisas, para não dizerem praticamente todas, do que o Excel normal de todos os dias. Por isso, este bloco que vocês têm aqui é o que vai tratar da data. Pega num valor dia, mês e ano, carrega nas variáveis e depois junta tudo como uma data completa. Mas depois temos então os booleanos. Temos o option button, como eu vos falei, que não, quando eu clico, ele não retorna nem 3, nem 5, nem 24, nem 40. Não, retorna ou verdadeiro ou falso. Por isso, basicamente, o que eu estou aqui a fazer é, se for verdade que está uma bolinha no primeiro option button, qual é o primeiro option button? Eu agora fechava isto, vinha aqui ao meu formulário e via o primeiro option button 1, é o multibanco. Então, basicamente, o que eu estou a fazer neste código é dizer, se a caixinha do multibanco for verdade, ou seja, tem uma bolinha, então o que vai passar é a palavra texto escrita à mão, multibanco. É isto, é como se eu tivesse escrito à mão multibanco. Por outro lado, para a outra caixinha de opção, se alguém clicar na outra caixinha de opção, então o tipo de pagamento é numerário. Ora, muitas das vezes, quando eu mostro este bloco, me perguntam, então e o falso? É que aqui em cima nós pusemos sempre o else. Aqui não há falso, porque se eu escolhi um, o outro não pode ter sido escolhido. Por isso, o outro é falso por natureza. Por isso, se o outro for falso, o que é que eu quero fazer? Nada. Por isso, no bloco do if, eu não sou obrigado a colocar o else. Sou obrigado a colocar ou o verdadeiro ou o falso. Não sou obrigado a colocar os dois. Um, convém eu pôr, senão nem sequer valia a pena estar a usar o if. Mas é por isso que eu estou aqui a fazer. Se for verdade, eu tenho a certeza que só o multibanco é que pode ter sido utilizado. Se eu aqui for verdade, então de certeza que o numerário é o que está true, porque o outro foi desligado automaticamente, porque são option buttons. Quando eu seleciono um, não me deixa selecionar o outro. Aqui em baixo, eu vou ter então a mesma situação, mas para as entradas ou para as sobremesas. Mas o princípio é o mesmo. Aqui estou a falar do checkbox, só que o checkbox permite-me escolha múltipla. Mais uma vez, quando é falso, não quero que faça nada. Mas se aqui for verdade, também pode ser verdade aqui em baixo. Mas se não for verdade, então não faz nada. E se não for verdade, também não faz nada. Pronto, está arrumada a questão. Agora, se eu já validei tudo até aqui, agora falta-me a parte das pessoas e o mínimo que irá gastar. Ora bem, aqui temos outra questão, que é, eu quando carregar no marcar reserva, e isso está feito no código, eu tenho que mandar este valor tem que ser enviado para o Excel. E o mínimo que irá gastar tem que ser enviado para o Excel. Agora, o objetivo é as pessoas, vou correr o meu formulário, virem aqui, clicarem, e assim que clicarem, eu ver ali os números. E neste momento, eu clico, posso-vos garantir que há números a mexer, mostrei-vos no início, que sempre que eu uso um objeto destes, no canto inferior esquerdo, na barra das propriedades, estão lá os números a mudar, mas o problema não é esse, eu quero ver os números ali. E já agora, não é para as pessoas escreverem ali quanto é que irão gastar, senão era simples, 0. Não vou deixar as pessoas ali a fazer. Eu tenho aqui uma pergunta aqui, peço desculpa, tenho aqui uma pergunta no chat a perguntar por causa das datas, que se não seria melhor um campo tipo calendar. Os calendars no VBA, aquelas coisinhas que chamam o date picker, têm que ser desenhado no VBA.
E eu não tenho tempo para desenhar aqui um campozinho desses. Mas é um código que qualquer pesquisa na internet se encontra esse códigozinho para criar um date picker. E aí entra a data inteira, que vão ter que guardar também numa variável. Está bem? Eu, mais uma vez, aqui para o Carlos, que é quem está a fazer esta pergunta, eu escolhi esta hipótese porque é uma regra muito antiga de base de dados que eu gosto sempre de fazer, porque pode haver um dia em que vocês precisem de fazer assim e depois as pessoas acham que concatenando aquelas três passos da data ficam com texto. E não ficam. Está bem? Foi só por causa disso, foi só por causa desse exemplo que eu deixei as três separadas, em vez de estar a fazer o date picker, porque é um código ainda mais extenso. Voltando outra vez então aqui abaixo. Eu tenho então aqui a caixinha do número de pessoas e tenho aqui o mínimo que irá gastar. Este vai ser automático. E não só vai ser automático, como vai estar bloqueado, que é para ninguém aqui escrever. Por isso, aqui o número de pessoas, eu vou ter então que fazer um outro código. Ora, vou esquecer agora isto, porque vou ter que me concentrar neste campo. Ora bem, este campo é uma caixa de texto e chama-se textbox 1. Ora, esta textbox 1 vai ser alimentada por quem? Vai ser alimentada pelo meu spin button. Ora bem, eu já sei que o meu spin button, quando eu lhe mexo, este value que está aqui, esta propriedade value, vai aumentar e diminuir até 100. Ok? Pronto, se vocês não quisessem que o número de pessoas fosse superior a 4, era só chegar ali ao max e pôr em 4, que as pessoas já não conseguiam selecionar mais do que 4. Mas agora eu vou deixar 100. E voltamos sempre ao mesmo princípio de qual é o objeto que eu vou codificar. É este ou é este? E isto é uma questão de prática. Eu podia estar aqui, e às vezes até na formação eu digo o mesmo, eu podia estar aqui o resto do dia a explicar-vos, e é uma questão de prática, vocês saberem que o objeto que eu tenho que codificar é este. Faço o duplo clique e tenho aqui o evento. Quando o spin button muda de valor, pronto, ótimo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou carregar a minha caixa de texto, ou seja, este objeto que está aqui, este, que agora não me lembro do nome, desculpem lá, vou ter que ver aqui outra vez como é que ele se chama, textbox 1. Ora, textbox 1 value vai ser carregado com o quê? Com o spin button 1 value. Pronto. Neste momento, com esta caixinha que eu tenho aqui, eu já consigo automaticamente fazer com que, à medida que eu carrego nas setinhas, o número vá aumentando. Já agora, tudo isto tem a ver com o quê? Tem a ver com aquela parte de baixo. Eu posso aproveitar, já que estou aqui, e vou fazer já isto. Textbox 2 value. A textbox 2 é a outra caixinha que vai fazer os euros. É igual ao quê? Ao valor da textbox 1. O que é que eu vos tinha dito? Que o valor da textbox 1, por uma questão académica, eram 15 euros sempre. Por isso, vai multiplicar o número de pessoas, que é o que sai da textbox 1, vai multiplicar por 15, ok? E vai pôr, para ficar bonito, afinal é um formulário, não sei o que é que se passa com este teclado, tem que ser à bruta, vai concatenar com o símbolo do euro. Pronto. E assim, o que eu vou ter com estas duas linhas de código é o automatismo. Deixem-me só gravar. O que eu vou fazer aqui com estas linhas de código é então o automatismo disto. Agora, eu não quero é que ninguém me mexa aqui. Reparem, como eu fiz a importação do formulário, já ninguém consegue mexer ali. Mas o cursor está a buscar lá dentro. Há muita gente que não gosta. Ora bem, como é que isto é resolvido? Isto é resolvido desta forma. Nesta caixa, em todas as caixas de texto, eu vou ter aqui uma propriedade, vamos ver se eu encontro, que é o locked. Eu tenho aqui locked true, quer dizer que está protegido, mas depois tenho uma outra propriedade que se chama enabled, que está aqui. Há muita gente que diz assim, não, se eu vier aqui ao enabled, o enabled já agora é ter o cursor. É eu conseguir colocar o cursor dentro da caixa. Se eu chegar aqui ao enabled e colocar o enabled false, então já ninguém consegue escrever na caixa. Está automaticamente protegido. Pois, de facto, é verdade. É só uma questão de visualização. Fica sempre sombreado. Por isso, é uma questão de vocês decidirem. Ou nem deixam a pessoa colocar o cursor lá dentro, mas fica feio. E uma vez que estamos a falar de um objeto gráfico, se calhar para ficar bonito,
o melhor é deixar o enable true, como estava. De facto, o cursor fica lá dentro, mas fica com a fonte, fica com a cor da fonte que eu decidi usar. Ora, neste momento, o meu formulário, reparem, está todo pronto a usar. Já está tudo validado, por isso se eu carregar no marcar reserva vai-me logo dar o erro lá em cima com o nome. Está bem? Agora, a única coisa que me falta então aqui é a parte principal. Pegar nestes dados todos, que já estão todos carregados nas respectivas variáveis e colocá-los no Excel. Mas antes disso, quero só então mostrar aqui que ainda tenho mais uma validação. Para além de eu ter feito este códigozinho que me permite escolher quantas pessoas, eu também tenho este códigozinho que diz, se o valor for, ou seja, ninguém escolheu o número de pessoas, voltamos à mesma validação de há pouco, então, por favor, escolha quantas pessoas, exit sub para ficar, e até também podia pôr aqui, não está cá, mas podia pôr textbox 1, está escrito. Estão a ver? Não me apareceu a lista, vi logo que havia aqui qualquer coisa que não estava bem escrito. Disse textbox 1, set focus, e estava feito, e ficava lá, e assim sucessivamente. E também vou guardar esta variável no textbox 1. Ora, no momento em que eu faço o meu spin button, como vos mostrei, guardo também o textbox 2 ali na variável chamada quantia, e pronto. E isto é o código principal. Eu copiei mais um bocadinho sem querer, por causa das cábulas e onde eu estou. Por isso, neste momento eu já tenho tudo guardado nas minhas variáveis. Ou seja, todas estas variáveis que estão aqui em cima estão prontinhas a serem guardadas lá atrás. E agora vem a parte mais, salvo seja, difícil dos códigos de VBA. É que eu quero colocar a primeira reserva ali, e depois a segunda tem que ser ali, e a terceira tem que ser ali. Numa perspectiva muito linear, se vocês disserem que querem pôr em A2, amanhã vem sempre para A2. Ora, truque muito antigo. Esta linha de código que vocês têm aqui é das linhas de código, se calhar, mais copiadas de todo o sempre. O que esta linha de código vai fazer é, vai à última célula da coluna A e anda para cima. Eu vou-vos demonstrar na prática o que é que aquela linha faz. O que aquela linha faz é isto. Coloca-se aqui e depois imediatamente vai para a primeira célula não preenchida, ou neste caso preenchida, esta não está preenchida, mas para a primeira célula preenchida que está ali. Ok? Este código é extremamente útil também para usar com as tables, para eu garantir que estou numa determinada célula. E depois ainda faço uma validação, que é, se a célula que depois de estar selecionada estiver em branco, ou melhor, não estiver em branco, peço desculpa, já agora, este símbolo é o diferente, está bem? Por isso, sempre que eu selecionar, se a célula não estiver vazia, quer dizer que, por alguma razão, ao fazer este voltar para cima, ele encontrar uma célula que está preenchida, ele tem que andar uma linha para baixo, senão vai-me passar por cima de uma reserva que já está feita. Por isso, para evitar algum engano até por parte do Excel, eu faço outra validação, que é, se neste momento o valor da célula que está ativa, que é esta que vem da seleção, for diferente de vazio, o que quer dizer que está preenchida, então anda uma linha para baixo. Mais uma vez, eu não posso estar a explicar todo o código que está aqui, mas este offset é uma das grandes funções também do Excel, em português chama-se deslocamento, permite mandar o número de linhas e o número de colunas para cima ou para baixo. E neste momento é isso que eu tenho aqui feito. E agora vou copiar todo o outro código. Ora bem, um bocadinho de aborrecimento, salvo seja, que é, ora bem, selecionei a primeira célula que está vazia. Porque se não estiver vazia, vai andar uma linha para baixo. Por isso, eu garantidamente, no momento em que termino estas linhas, eu estou na coluna A, na primeira célula vazia. Vou na Active Cell. Ora bem, vamos ao Excel. Qual é a Active Cell? Será sempre a coluna do número da reserva, porque eu faço a procura da primeira célula vazia na coluna A. Então, o que isto quer dizer é que o número da reserva
Active Cell Value, ou seja, o valor da célula ativa, que é o número da reserva, vai ser igual ao número da linha dessa célula. O que quer dizer que eu, neste momento, se eu estiver aqui, o número da reserva vai ser o número da reserva 2. E assim sucessivamente. O tal automatismo que eu vos disse que eu ia fazer. E depois, peguem todas as variáveis que já foram carregadas e a partir da Active Cell, reparem, mais uma vez, peço desculpa, eu estou em A2, agora, neste exemplo, estou em A2. Por isso, estando em A2, eu vou uma célula para a direita e coloco o que está na variável nome. Vou 2 células para a direita e coloco o que está na variável contacto. Vou 3 para a direita e assim sucessivamente. Basicamente, o que eu faço é, estando aqui, vou guardando o que eu já guardei nas variáveis em todo o código que eu fiz anteriormente, vou andando para a direita, para a direita, para a direita, para a direita, para a direita e vou preenchendo aquela linha. E está feito. Chego aqui ao fim, faço um unload me e faço um user form show. Ora bem, o que é este user form show? Antes de eu mostrar o porquê e de vos explicar o porquê destas duas linhas, quero que vocês entendam o seguinte. Eu chego aqui, vou preencher o meu formulário todo. Ele vai preencher aquilo tudo. E depois, dava jeito que houvesse outro formulário a dar-me a informação que a sua reserva foi feita com aquele número para o dia, que é esta, e com o tipo de pagamento X ou com os extras Y para o restaurante X. Por isso, como eu tenho isto já tudo pré-feito, eu vou fazer só uma importação de mais um formulário que eu deixei com o nome userform1, daí estar aqui userform1.show. Ora, o que é que estas duas linhas vão fazer? Esta primeira linha vai descarregar, ou seja, vai desligar o formulário, este que temos estado a brincar, para me arrancar com o outro formulário. Ora, vou-vos mostrar o outro formulário. O outro formulário basicamente diz reserva número e depois tem um sítio para colocar o número da reserva e a sua reserva foi aceita e confirmada para a data e depois tem aqui um espacinho para colocar a data no restaurante. Basicamente, se o primeiro marcar reserva pega nos dados todos e coloca no Excel, o segundo formulário vai ler o que está carregado no Excel e traz para o formulário em si. Ora, vou aqui ver então o código que está neste formulário. Esqueçam esta primeira linha que está aqui. Esta primeira linha que está aqui é para o botão do print. Eu aqui não posso fazer o print. Mas o objetivo final deste exercício, que é um exercício que eu uso muito, era depois vocês imprimirem também a confirmação da dita reserva. Mas o código que me interessa é este. Ora, se eu para encontrar a primeira célula em branco fiz de baixo para cima, estas duas linhas que vocês têm aqui fazem exatamente o contrário, mas para encontrar a última preenchida. Ou seja, se eu já tivesse aqui alguma coisa no número da reserva, basicamente o que ele está a fazer é andar para baixo e vai-me encontrar a última preenchida. E no momento em que encontro a última preenchida, Textbox 3 é a caixinha que vai guardar o número da reserva, Textbox 2 é a caixinha que vai guardar os dados que estão 3 células à direita e a Textbox 1 é a que vai guardar o que está 5 células à direita. Ora, agora que já tenho o código todo pronto, vou gravar e vou-vos então mostrar isto tudo partindo de um botão. Ora, venho então aqui ao meu menu Insert, vou buscar aqui, pode ser uma bolinha qualquer, e uma vez que eu fiz aquele sub-arranca, fiz com uma subnormal, e a subnormal é considerada uma macro, eu posso pegar neste objeto, clicar com o botão do lado direito do rato e fazer Assign Macro, e vir aqui buscar o arrancar, e está feito. E neste momento, quando eu clicar aqui, tenho o meu formulário, e agora vou preencher, o meu contato é este, quer este restaurante com este prato, para este dia, para este mês, para este ano, quer multibanco, quer sobremesa em entrada, senão não faz sentido, afinal são 15 euros, independentemente do que vocês comerem ou não. Quando eu carregar aqui no marcar reserva, este formulário vai desaparecer para dar origem ao da confirmação, a reserva número 2, no restaurante Comic Outlet, na data
que é esta, aquela é da criação da reserva, que é a data 2, e está feito. Por isso o print não vai fazer nada, porque eu comentei. E o exit tem também o mesmo código que tinha para o nosso formulário, que basicamente vai sair. E aí está os dados do nosso formulário. Epá, vem outro. Vem outro, escreve-se o nome, escreve-se os contactos, escreve-se tudo outra vez. E agora vou pagar a dinheiro e vou sozinho. Linha abaixo, está confirmada a reserva. E agora sempre. Está bem? Eu ainda tenho 10 minutinhos. Quero-vos dar aqui só uma coisa. Eu tenho aqui um link que vou colocar no chat, em que vou então fazer o copy e o paste de um link que eu encontrei na net. Há vários, onde vocês têm alguns códigos, onde podem, são muito parecidos com o que nós fizemos aqui, é o que vocês viram aqui, e onde vocês podem então depois, se quiserem praticar, tem um exemplozinho também pequenininho. Estou a ver aqui mais duas questões. Se podemos utilizar os option buttons em mais do que um menu, sim, podem. Uma das propriedades dos option buttons chama-se group. Deixem-me só voltar para dentro do código. Quem é que perguntou foi o Tiago Ferreira. Tiago, basicamente, peço desculpa, nos option buttons, onde é que eles andam? Nos option buttons vai encontrar uma propriedade que se chama group name. Se nestes dois option buttons puser um nome de um grupo chamado tipo de pagamento, e agora imagina que os extras só podiam ser uns, fazia dois outros option buttons e chamava extras, então estes dois desligam-se um ao outro e aqueles dois desligam-se um ao outro, porque estão em grupos diferentes. Ok? Por isso, é uma questão de ver o que é que prefere, mas pode perfeitamente fazer vários option buttons no mesmo formulário. Ok? Sim, o vídeo da formação é disponibilizado. E agora, perdi aqui as dúvidas do Carlos. Dê-me só um bocadinho. Mais bonito era, nesse caso, usar uma label. Carlos, eu aqui não me preocupei com aspectos gráficos. A parte do grafismo, há tantos bons exemplos, tantos maus exemplos. É tudo uma questão de gosto. Às vezes há regras empresariais na parte do grafismo. E mais uma vez vou usar aqui um exemplo que é o da banca. A banca é tão restrita em termos de cores, é tão restrita em termos de grafismos, que às vezes nós temos que depois usar aqui alguns jogos um bocadinho mais interativos para conseguir chegar à parte de pôr a coisa mais bonita ou não. Uma matriz e um loop para preencher os campos, Carlos. É assim, eu não sei qual é o conhecimento que o Carlos tem sobre o VBA. Em C fazia todo o sentido usar arrays e loops em VBA. É muito mais pesado do que o que viu aqui. Era possível? Perfeitamente. Mas se eu tenho e consigo fazer sem arrays e sem loops, eu vou fazê-lo sem arrays e sem loops. Está bem, Carlos? É a mesma questão de peso. Não se esqueça que o Excel continua por baixo. E é esse sempre o problema. Nós estamos a usar o motor do Excel. Eu gosto muito de trabalhar com arrays, mas são pesados. Está bem? É exatamente o mesmo princípio de vou carregar as caixas, as combos e as listas através do código, ou vou usar uma folhinha de Excel como eu fiz. É uma questão, sobretudo, de peso e de eficiência depois do próprio formulário poder trabalhar no Excel. Ok? Pronto, este tempinho que eu ainda tenho, a ver se eu consigo, neste bocadinho, muito rapidamente, mostrar-vos aqui uma coisa, que é pôr isto a arrancar com o Excel. Ou seja, não vou utilizar o botão, vou pôr a arrancar com o Excel. E depois há muitas coisas que vocês podem fazer. Ora, onde é que eu tenho aqui isto? Que eu agora vou ter que desligar aqui uma série de coisas. Eu não cheguei a ficar aqui com o Initialize, para não? Não. Pronto. Sim, senhor. Ora, vou então fazer o seguinte. Vou aqui ao User Form e vou escolher o evento
Initialize. Há pouco mostrei-vos que este evento Initialize é o evento que eu posso escrever sempre que o meu formulário abrir o que é que eu vou fazer com este formulário. Ora bem, vou-vos mostrar aqui uma coisa neste User Form 1. Se vocês repararem, está aqui por acaso não trouxe, mas pronto. Pensava que estava aqui uma linha também no outro, que deveria fazer no outro também, mas agora vou só fazer neste, que já não tenho tempo. E eu vou escrever o seguinte. Application, eu estou a falar de Excel. E vou utilizar esta propriedade quit. Ora bem, o que eu estou aqui a dizer é, se o user form inicializar, eu vou apagar o Excel. Ora bem, eu não vou apagar o Excel. Eu quero é esconder o Excel. Está bem? Por isso, quando o user form inicializar, eu vou fazer o application visible, visible equals false. Ora bem, isto é o que eu quero fazer. Assim que o Excel arrancar, eu quero um application visible equals false. Sempre que o formulário arrancar. Ora bem, se eu chegar aqui e gravar isto tudo, e agora arrancar só com o fecheiro do Excel sozinho, deixem-me só vir aqui buscar o fecheiro. Tenho que fazer o enable content. E ele ainda não fez nada. Porque eu primeiro tenho que, na abertura do próprio Excel, tenho que inicializar o formulário. É por isso que depois do formulário inicializar, eu tenho que obrigatoriamente esconder o Excel. Por isso, vou voltar então aqui ao meu Visual Basic. Só que agora o evento é diferente. Vocês aqui do lado esquerdo têm os vários objetos que fazem parte do fecheiro de Excel que eu chamei o webcast. Se vocês vierem ao livro, que se chama This Workbook, fizerem duplo clique, é o mesmo princípio do formulário. Vão ter o objeto, que é o workbook, e do lado direito vão ter vários eventos. Neste caso é, quando o livro abrir, o que é que eu quero fazer? Quero fazer o reservas, ponto, não é ponto, peço desculpa, show. Não, é ponto, tá? É o que dá a pressa. Ora, reservas.show, está feito. Mas agora, no evento, dá a abertura. Feito. Vou gravar isto tudo. Vou fazer, então, 2 cliques aqui no meu fecheiro. O Excel abre. Assim que abre o formulário das reservas, o Excel é escondido. Reparem que nem aparece aqui em baixo como janela. E é esta a grande vantagem do uso dos formulários. É eu agora chegar aqui, se eu marcasse a reserva, era carregado no Excel. Há aqui um problema grave, por isso é que eu vos mostrei a primeira linha. É que se eu carregar no sair, e estou-vos a mostrar isto, que isto é um erro típico, se eu carregar no sair, o Excel continua aberto. Só que vocês não o estão a ver. A aplicação Microsoft Excel continua aberta. Está bem? Está aqui. Por isso, para evitar este erro, vocês no código que eu acabei de fazer, já agora, para abrir o fecheiro, tenho que o fazer assim, para poder ter acesso ao meu fecheiro. Tenho que o abrir por dentro. Vou então ao código. E no botão do exit do formulário, que é onde eu saio, reparem que eu só tenho o unload me. O que é que isto provoca? Provoca que o Excel desliga o formulário, mas o Excel continua aberto por baixo. Por isso, uma coisa é o código que eu fiz há pouco, que é o visible. Se ele está visível ou não. Isto é esconder. Outra coisa é fazer com que o Excel desligue para não ficar a correr por baixo. Pronto, eu vinha esperançado de ter 5 minutos que tive para vos mostrar então como é que se fazia isto, porque isto é um erro crasso. Depois vocês vão abrir o Excel outra vez e ele vai dizer que o Excel já está aberto. Nunca se esqueçam de pôr também o quit do próprio Excel. Vou-vos mostrar então agora, completo. Se eu fizer 2 cliques no fecheiro, abre o meu formulário. Se eu sair, saio também do Excel. Ou seja, o Excel saiu. Vou muito devagarinho agora, porque eu há bocado fiz rápido. Vou abrir o Excel sozinho. Deixo o dedo no Shift. E enquanto tenho o dedo no Shift, vou abrir o fecheiro e consigo aceder outra vez ao meu Excel. Porque se eu não o fizer, ele vai sempre arrancar com o formulário. Está bem? Por isso o bypass deste autorun é feito com o Shift. Ok?
Isto foi uma explicação muito rápida, são 2 horas apenas. Um formulário muito simples, mas por aqui vocês já ficam com uma ideia de aquilo que vocês conseguem fazer e onde se consegue chegar com estes formulários. Espero que nestas 2 horas ao menos tenham ficado com uma ideia. Tem aqui uma senhora, não, é um senhor. É uma senhora, onde é que está? Sim, é um senhor, André Silva. O vídeo da formação é disponibilizado, é sim senhor, é uma das coisas que vai ser disponibilizada. E depois aí no vídeo, com mais calma, vocês podem seguir estes passos todos que eu aqui cheguei. Há uma forma de criar uma mensagem de alerta para alguém criar uma reserva para o dia 31 do mês que não tem 31 dias. É assim, eu não trouxe o código completo, posso lhe dizer que o código completo deste exercício não só faz essa validação, Sérgio, como também faz uma validação partindo do pressuposto que o restaurante só tem 10 mesas e que cada mesa só tem 4 lugares. Nunca as reservas podem ultrapassar 40 pessoas, nem pode haver mais de 10 reservas para o mesmo dia. O código, quanto mais vocês querem validar, quanto mais vocês querem brincar com o código, mais extenso ele fica. Mas que é possível, sim, é tudo possível. Está bem, Sérgio? Infelizmente não tenho essa validação aqui, mas no original está. Ok? Pronto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. E mais uma vez, depois quando tiverem o vídeo podem acompanhar com mais calma, vão fazendo pausas, vão tendo os códigos. Aquele linkzinho que eu vos forneci também tem outro exemplo. E é começarem a trabalhar e começarem a ver se conseguem alguma coisa. Mais uma chamada de atenção, use de tables. Por favor, comecem a usar as tables em vez do Excel normal. As tables têm nome, dão-vos muitas vantagens quando se trabalha com este género de bases de dados no Excel. Está bem? Da minha parte é tudo. E mais uma vez espero que tenham gostado.